Gente, eu começo esse vídeo dizendo que o quê? Que pautas são essas? Que pautas são essas? Meu Deus, por que estão botando um doutor cabeludo conversar com 30 careca? Sabe, sinceramente. Nossa, todo mundo de boné, né? Que tristeza. Ai, desculpa, é que eu tenho 2 transplantes capilares. E se você é careca, ó, problema seu. Vai em busca de um transplante. Não, brincadeira, gente. Eu sei que calvície é um problema, né? É uma doença e precisa, não é que precisa, mas assim, se você se incomoda, tem que ser tratado isso. Eu me incomodo ao ponto de já ter feito meu segundo transplante capilar. Acho engraçado zoar o meme calvo, né? Por isso que eu tenho até o cabeleireiro calvo registrado, mas sinceramente, não vou ficar nem dando muita introdução, muito enrolando aqui. A gente já vai começar a ver esse react, porque eu tô muito curioso pra ver esse vídeo. Que isso é um preconceito da sociedade e que, querendo ou não, as clínicas estéticas, elas fomentam esse preconceito, dizendo que se você não tiver cabelo, você tem menos valor pro mercado de trabalho e pra sociedade. Quando a gente fala a respeito ali de um ator de Hollywood, o cara que vai se relacionar com a menina, o clima de romance, ele tem cabelo. Mas quem faz o filme de ação? Jason Statham, Vin Diesel, Bruce Willis, The Rock. Só que eu sou dependente de um óculos pra olhar, mas eu não sou dependente do cabelo pra viver. Quando a gente procura pro público feminino se elas preferem homem calvo ou com cabelo, elas preferem homem com cabelo. Às vezes eu dispenso a mulher do que a mulher me escolhe. Porque isso é totalmente irrelevante. Não é verdade, gente? Às vezes eu dispenso a mulher porque eu não quero que eu tô cheio delas. Careca, quando você recebe um carinho na careca, é uma delícia. Na hora! Sem detalhes sexuais, hein? Homem calvo brocha mais. Gente, eu me peguei pensando aqui, porque na verdade, geralmente o homem calvo é que tem um pouco mais de texto. Não teria que ser o contrário? Quero ver o contexto. Nossa, eu broxo, sabe como o que, doutor? Quando eu vejo um homem usando esse mocassim que o senhor tá usando. Isso aqui pra mim corta o clima na hora. Nossa, eu podia estar com acaba na hora. Na hora. Pode ter o cabelo que tiver, bicha. Se tiver com um mocassim chulezento desse aqui, acaba pra mim. Acaba. Uma boa parte do que tá broxando é cabeludo. É isso aí. Eu quero trazer um presente aqui pra vocês. Quem tá aqui e gostaria gratuitamente de ganhar um transplante capilar? Levantem rapidinho. Meu nome é Stanley Bittar, eu sou médico e empresário. Ai, será que é ele da Stanley, transplante capilar? Eu até pensei em fazer com eles. Até pensei, mas eu vi umas avaliações na internet e eu desisti um pouco. E hoje eu sou o cabeludo cercado por 30 calvos. Acho que nunca teve ninguém cercado por tanto calvo assim ao mesmo tempo, hein, gente? Vamos lá. O primeiro tema de hoje vai ser o seguinte: o calvo é menos feliz. Muito bem. Bom, sou o David, tenho 35 anos, sou vendedor e eu quero provar que é dos carecas que elas gostam mais. Tem 2 coisas importantes aí. Quando o careca é um careca por escolha, isso, alguns estudos mostram que esse cidadão ele tem 15% de vantagem competitiva no mercado mesmo, falando na parte de trabalho. Porque quando ele raspa a cabeça porque ele quer, se supõe que ele é mais determinado, tem mais força, né? Acaba tendo, inclusive, mais presença. Quando o careca é careca por uma questão genética, é calvo, porque o cabelo já caiu, né? E ele não tem uma outra escolha a não ser calvo. Quer dizer que nem o cabelo quis ele. Então por que as outras pessoas vão querer também? Tá? Isso já muda um pouco. Ah, eu já escutei tanto isso, que ódio. Em vez dele ter mais 15 de vantagem, ele tem menos 20. E isso tanto olhando para a parte profissional, né? Olhando para mercado, olhando para sucesso, para resultado, quanto também para a vida profissional. E aí a gente estava falando, né, sobre felicidade. Então tu imagina que 60% desses homens, em algum momento, se sentiram discriminados por ser calvo. E 75% desses homens admitem que se sentem menos realizados pelo fato da calvície. E aquela história de que, eu já escutei muito, imagina que eu escuto isso todos os dias bastante, que é dos carecas que elas gostam mais. Isso era uma marchinha de carnaval de 1950. Não tinha a alternativa que a gente tem hoje
né, os meios da medicina, Mas, de assim, cirurgia, de tratamento. Mas tem gente que realmente Os principais gosta. líderes hoje, no esporte, em qualquer lugar, são carecas. No esporte, os vilões, todo tipo, assim, são carecas porque Mas trazem um vilão respeito. não é líder, calma. Não, assim, os principais atores de Hollywood são carecas. Não, Porque ele traz um respeito, uma determinação, entendeu? Uma segurança. Aonde passa, chama atenção, entendeu? Tá. Então ser careca Olha só. é vida. Enquanto não te tiram daqui, tá. Catinha? Beleza. Pô, vou ficar com vontade agora de te responder isso, bicho. Não, eu posso continuar com o raciocínio dele? Prazer. Como é que vai? Tudo bem? Sou Peron. Peron, tudo bem, Peron? Stanley? Você tava falando aí sobre... Isso, felicidade. Felicidade e tudo mais, e que o mercado de trabalho, ele enxerga de uma maneira... Mas também o Calvo me senta na frente assim, então você tava falando aí de felicidade, eu tô aqui pra mostrar exatamente o contrário, olha como eu tô feliz. Porra, mulher, se ajuda. diferente, né? Certo. Quem acaba sendo calvo não por opção, né? Por opção de Deus. Meu nome é Peron, tenho 27 anos, sou estudante de jornalismo e tô aqui pra mostrar que ser careca não é um defeito, é um conceito. Você não acha que isso é um preconceito da sociedade e que, querendo ou não, as clínicas estéticas, elas fomentam esse preconceito, meio que dizendo que se você não tiver cabelo, você tem menos valor pro mercado de trabalho e pra sociedade. Não, olha só. Só terminando o raciocínio que a gente estava conversando, que é bacana isso aqui para todo mundo escutar. Por exemplo, Eles não mexeram no relógio, tá 11h50 ainda. foi citado os atores de Hollywood. Gente, hoje, inclusive, isso pode dar uma pesquisada que também é dado científico. Um dos fatores de sucesso em Hollywood, por exemplo, na hora que você vai fazer um casting e tal, para ver um papel, é justamente o tema cabelo. E tem tudo a ver com beleza, tem tudo a ver com estética mesmo, tá? Não tô nem fazendo juízo de valor disso. Com relação aos líderes, pra vocês terem uma ideia, só falando em política, já que a gente falou sobre isso, escuta só esse dado. Nós estamos há 115 anos sem eleger um presidente calvo no Brasil. Voto popular, desde Hermes da Fonseca. Porque o Getúlio Vargas não conta, Tancredo não assumiu, então 115 anos. Nos Estados Unidos estão há 12 presidentes, estão há 50 anos mais ou menos sem colocar um calvo na presidência dos Estados Unidos. Então, com relação à política, também não concordo. Com relação a Hollywood, também não. E aí, vamos lá. Clínica de estética, padrão de beleza. A gente tem que entender o que é que desvia da normal. Toda vez que a gente fala sobre população calva, e eu não sei se vocês sabem, só no Brasil são 42 milhões de calvos. Agora eu entendi por que o Ciro Gomes não foi eleito. Porque ele é calvo. Nossa, mas faz todo sentido. Mas o Lula tem tão pouquinho cabelo. Pra pensar. Imagina que dos 8 bi da população mundial, a metade são 4, né, de homens, e quase que a metade desses 4 são de calvos. Imagina que no Brasil 42 milhões e no mundo mais de 2 bilhões de pessoas, né, sofrem de calvície. E com certeza é um estigma estético. Não é provocado pelas clínicas. As clínicas estão lá para oferecer uma solução que com certeza procura quem realmente se sente incomodado com aquilo. E quanto mais se democratiza o acesso, né, à terapia, ao transplante capilar, mais pessoas vão se tratar. Agora, claro, isso depende da vontade de cada um. Depende realmente de se você está feliz ou não, né? E isso é subjetivo com certeza. Mas os números dizem o contrário. Agora sim, né? Como é que tá, querido? Teu nome? Júlio César. Júlio César. Beleza, Júlio César. E aí, então, agora é mais esqueceu. feliz ou não tem nada a ver com eu não felicidade? tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema com a minha calvície. Eu percebi que o meu cabelo estava começando a cair um pouco. Foi com uns 20 e poucos anos, mais ou menos. Né? E Tá com que idade agora? Então, agora eu tô com 39. 39. Muito jovem ainda para já ter esse grau de calvície, né? E uma notícia... Com 40 anos, muito jovem, senhor doutor. Lava essa cara. Muito jovem com 40 anos. Eu com 27 já tinha feito meu primeiro transplante, tava muito pior que isso. O meu irmão, coitado, que tá lá com 13, 12, 22, tá muito pior que isso. Quem tem androgenética, geralmente com 20 e pouquinho já tá com esse padrãozão aí. Eu acho que a dele tá até de boa. É boa. Nessa situação, ainda é fácil recuperar a área que foi perdendo o cabelo. Independente de estar satisfeito, de estar feliz com isso ou não.
tá? Mas aí a gente tem uma classificação de calvície, né? Grau 1, grau 2, o máximo é um grau 7. Então, mas aí eu acho que isso aí é uma coisa que vai de cada um, né? Quem é feliz assim, careca. Com certeza, com certeza. A gente está sempre buscando dados científicos. O que essas pesquisas falam, né? E aí, no teu caso, eu acredito que você realmente esteja feliz com a sua situação. Não todo... Gente, que ideia horrível de tema pra botar o careca conversar com uma pessoa com cabelo. Que ideia horrível de programa foi esse? Dando disso. E nem é juízo de valor sobre isso. Mas o que as pesquisas apontam? Que 50%, por exemplo, dos homens que passam dos 50 anos de idade e possuem já algum grau de calvície, relatam que não se sentem confortável com essa situação. E aí tu imagina, né, que esses homens começam a ter uma menor performance, um menor rendimento. Tem alguns homens que não aceitam. Até sexual. Então imagina, na hora de namorar não tá namorando igual, na hora, né? Então, a felicidade no teu... Falou de desempenho sexual, todo mundo já quer tirar aquele ali pra ele argumentar que não, que o meu levanta, o meu ainda levanta, só cai o cabelo, o pau... No teu caso eu entendo, eu compreendo que tá feliz. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema, quer ver? Eu vou abaixar a calça aqui agora, ó, vai instalar na tua testa. O que você provocou aqui, ó? Como vai, doutor? Como é que tá? Tudo bem? Bem, Teu Rafael. nome? Rafael. Prazer, Rafael Rafael, Stanley. do Guia do Careca. Que legal, Guia do Careca. Show, hein? Concordo com você, o cabeludo é mais feliz que o calvo, mas o careca é mais feliz do que os dois. Calvo e careca são coisas diferentes. Meu nome é Rafael, eu tenho 37 anos, eu sou carequista profissional e eu tô aqui para debater essa pauta aí a respeito de cabelo e desmistificar o que estão implantando de que você precisa de cabelo para alguma coisa. Calvo é um cara que tá com vergonha, com baixa autoestima por perder fio. Careca é tomar uma atitude, são coisas muito diferentes. Falando de Hollywood, gostei do que você falou. Quando a gente fala a respeito ali de um ator de Hollywood, o cara que vai se relacionar com a menina, o clima de romance, ele tem cabelo. Mas quem faz o filme de ação? Jason Statham, Vin Diesel, Bruce Willis, The Rock. Então, tem uma questão social implementada aí pra cima. O James Bond tem cabelo, não tem cabelo? Que argumento foi esse, mulher? Do careca de que é um problema. Só que, como você mesmo disse, se praticamente metade dos homens vão ter queda de cabelo, tá igual. Não é um problema. E não foi nenhum problema na questão evolutiva também. Senão a gente não teria careca aqui. Então é mais uma construção social. E a questão do sucesso, eu acho interessante que você comentou também, porque o sucesso tem muito a ver com autoestima. O cara que não tem autoestima, autoconfiança, ele não vai se projetar e não vai se dedicar. E isso não tem a ver com fios, como, por exemplo, não tem a ver com altura também. Não concordo com nada do que falou. Beleza. Zero. Assim, para início de conversa. O calvo vem de calvície, vem de alopécia. E por isso calvo. Uma gíria, uma forma de chamar o calvo no Brasil, né, um apelido carinhoso, é de careca. Então, Eu não gosto de homem careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Conceito, o termo, não tem diferença de vontade ou de se sentir, de estar. Não funciona por aí, não é assim. E não é uma opinião minha, é conceitual. Eu entendo que tu pode tratar o termo de uma outra maneira e respeito completamente. Mas olha só, rapidinho, só para terminar. Nós estamos falando de uma doença que em 80% dos casos é... Eu amo que ele tá ali assim, ó. Calvície é doença. É doença. Genética. Nós estamos falando de alopecia. Não tem eu acho ou eu aceito. É assim, ponto. É científico. Agora, calma lá, deixa eu terminar. É isso. Quando a gente fala de alopécia, no caso da androgenética, que é a mais comum, mas tem várias outras também, a gente tem aí pelo menos umas 20 bem frequentes, nós temos que tratar ou não, beleza. Isso aí é uma opinião, é uma postura, é uma vivência tua. A maioria das pessoas relatam que não se sentem tão bem assim com o fato de raspar a cabeça. Falando sobre evolução, o cabelo, gente, é um dos protetores físicos, é um dos protetores da radiação ultravioleta. O cabelo é um dos isolantes térmicos. Então, na evolução, a gente não ficou careca não, porque senão todos nós ficaríamos assim. Existe uma predisposição genética que aí acaba fazendo com que você perca cabelo. Eu também tenho essa predisposição genética e outros, né, felizmente ou infelizmente, não têm. Então, não é muito o lance de como é que eu quero ser.
é realmente o que aconteceu com a minha genética, e aí é como eu vou conduzir isso. E aí tá livre cada um de fazer da forma que queira. Só para finalizar, o ator de ação, careca, etc e tal, legal, bacana. Mas eu vou te perguntar um exemplo. Quantos deuses na mitologia grega, na mitologia romana, nórdica, quantos deuses foram retratados como carecas? Então, é uma posição, é uma forma, é um formato, que eu respeito completamente, com certeza. Até Jesus, né? Jesus era cabeludo, supostamente, né? Porque a imagem do Jesus branco de olho azul e cabelo loiro queimado do sol foi desenhada, né? Porque se Jesus realmente foi lá no Egito, que diz que foi lá que começou, né? Que supostamente ele teria nascido lá. É difícil você pensar num Jesus do cabelo loiro, dos olhos azuis, com aquela asterix praiana no Egito. Mas assim, a imagem que a gente tem mais aí nas casas é de um Jesus cabeludo. Ele não era calvo. Mas é uma opinião e que, no meu ponto de vista, tá equivocada. Mas se você raspa o cabelo, você virou um careca. Careca é o ato de raspar o cabelo. Caguei. David Beckham, esses astros, esse pessoal famoso, bonitão, raspa o cabelo e vira careca. Calvo é quem perdeu o cabelo. Careca é um estilo. Tanto que mesmo quem tem cabelo e raspa o cabelo, o pessoal chama de careca. Concorda? Não. Também não. Olha só, vou te dizer outra. Mas peraí, minha vez. Não, vai. Doença. Tá. Tem um ponto importante que você tratou de doença. Não deixa de esquecer essa parte. Perder cabelo pode ser uma questão ali genética, mas o que ele te traz de doença, de fato, como uma doença? Porque a pessoa começa a perder cabelo e vai tomar finasterida. Já leu a bula da finasterida? Sim. Meu Deus, gente, mas a doença é um tipo de doença. Não é que perder cabelo te dá a doença. Ele tá tentando deturpar uma fala aqui. Pode trazer depressão, ansiedade, problema sexual. Então aí você... É só tomar dutasterida. Você começa a transformar algo que é, na verdade, uma questão meramente estética e que não deveria afetar, porque, como você mesmo falou, grande quantidade de... Adulta também pode ter reações, né? Mas se você parar pra pensar no mecanismo de ação, vai ser menos que a fina. Os homens têm essa questão para uma coisa que realmente pode vir a te dar problema. Por exemplo, eu recebo no canal inúmeros relatos de pessoas que fazem transplantes em clínicas famosas e depois vão raspar o cabelo e tem vergonha porque fica assim... Tipo na sua clínica. Cicatriz. Então, o que era pra ser uma coisa natural, acaba virando um monte de problema. Tá, vamos lá. Vamos por parte, porque senão me perco. Vamos lá. David Beckham. Pô, tu me deu logo um exemplo fácil pra mim. Ele raspou a cabeça porque ele tava ficando careca, calvo, como tu quiser chamar. Ele fez transplante capilar. E aí vê como é que ele tá agora. Outro exemplo de que raspou a cabeça. Pois é, agora ele tá um belo de um senhor gostoso. Nossa, usando o terninho da Boss, estampado assim na frente de todas as lojas da Boss. Gente, aquele homem... Olha, sinceramente, parece que cada ano mais passa... Cada ano que passa ele fica mais gato, aquele velho. E ele tá cabeludão, né? Tá um bafo. Também, cara, de outra volta. Era outro calvo. Então, normalmente o que acontece nesse passo a passo da calvície, da alopécia, imagina que a gente acaba acompanhando isso todos os dias, como eu acredito que lá na página também. O pessoal raspou a cabeça porque estava passando por esse processo, não tinha feito aí de um transplante capilar, não tinha resolvido de outra forma, e aí optou por raspar a cabeça. No momento que fez uma cirurgia para corrigir, tanto que o nome certo é uma cirurgia de restauração capilar. E é doença. Sabe por quê? Eu não estou falando de fio de cabelo, não estou falando da parte estética. Eu estou te dizendo que aumenta o DHT no teu organismo e aí diminui a tua testosterona. Esse DHT ele tem outras atividades no teu corpo, além de provocar a miniaturização do cabelo. Então isso é sim um ciclo. Eu não sabia que diminuía o texto quando aumentava o DHT. Enfermo. Por que é um ciclo doente, Stanley? Porque ele foge da homeostase, não tem equilíbrio, né, entre essa situação do DHT alto, o teu cabelo miniaturizar ou não. A tua genética responde a esse DHT de uma forma não normal, tá? De uma forma diferente. Por isso que a gente conceitua como doença. Tem outro grande problema a não ser o estético? Eu concordo contigo. E de novo, vale sempre essa percepção. Eu estou bem, Stanley, do jeito que eu estou. Ok, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que colocar os conceitos de maneira correta. E aí, de novo, não tem eu acho. É uma doença. A alopécia androgenética, nesse caso, que é a mais comum, é uma doença. E o grande, o grande chamariz disso, o grande sinal disso, é realmente você ficar sem cabelo. Perder fio. Mas o que traz de consequência, além do fio, então? Muitas. Olha só. Gente,
aumenta a predisposição para depressão, para ansiedade. Por exemplo, dispara o risco de câncer de pele no couro cabeludo, por ele estar exposto. Mas Por aí é por causa da exposição. Se você usar um boné, se você passar protetor solar, você consegue ter essa proteção. Aí você começa a ter dermatite, você começa a ter seborreia, você começa a ter outros problemas de pele no teu couro cabeludo, porque não está sendo regulado essa oleosidade da maneira correta. É só usar um cetoconazol. Então vamos supor que a pessoa faça um transplante. Certo. A boa parte vai ter que tomar remédio o resto da vida. Por exemplo, finasterida, que dá os mesmos sintomas que você falou. Depressão, ansiedade. Então a pessoa vai Now the world moves to the beat of just one drum. arriscar tomar um remédio que tem isso na própria caixinha, na bula, ao invés de continuar tocando a vida, sendo que ele não tem esse problema. Eu, por exemplo, hoje eu não tenho. Se eu começo a tomar esse remédio, eu estou me expondo a esse risco. Correto. Só que a finasterida já é antigo. Agora, o mais moderno chama dutasterida e já não tem esses efeitos colaterais. E concordo, todo remédio tem efeito secundário, tem efeito colateral e deve ser feito sempre com acompanhamento médico. Aí é que vem o segredo da história. Porque se isso é feito da maneira correta, vai ser positivo tanto para o teu cabelo quanto para o teu couro cabeludo, né? E, consequentemente, aí vem uma outra parte que a gente fala pouco, da saúde mental que isso traz ou não. Você pode estar super feliz e contente com o fato de ser careca ou calvo, mas tem muita gente que padece por isso, tem muita gente que sofre por isso, tem muita gente que não vai a um casamento por isso, tem muita gente que é dependente do boné por isso. Essa é a turma que a gente tem que, de alguma forma, estender a mão e dar acesso, tentar resolver o problema. Cicatrizes, cada vez, né, são menores, imagina que tudo hoje é menor que 1 milímetro na hora de tirar um folículo de um lugar e colocar em outro. Mas, claro, essas opções estão realmente para quem sente essa necessidade. Não pode haver essa obrigação. Isso não, jamais. E com relação à medicação, sempre pesando pró e contra. Sempre pesando o efeito adverso, o efeito secundário, colateral. E o médico está aí para acompanhar e fazer com que o teu tratamento a longo prazo seja positivo para você e não negativo. Sim, mas não existe uma garantia de que um transplante é bem sucedido, por exemplo. Te digo hoje que 97,3% dos transplantes capilares são bem-sucedidos. E manutenção, todos nós precisamos. Tanto para vitaminas, minerais, para tudo relacionado à pele, cabelo e unha, para o corpo todo. Quanto mais manutenção nós temos para a saúde, e hoje está tão na moda a história do wellness, que isso é legal, quanto mais a gente tem esse olhar preventivo para manter a nossa saúde, mais saudável e melhor vida teremos. Eu entendo o discurso, mas não é o que eu recebo no canal. Eu recebo uma quantidade absurda de transplante que dá errado e depois o cara... Eu entendo que você trouxe dados de pesquisas com fontes, mas não é o que eu recebo no meu canal, então foda-se. Olha, agora eu quero deixar uma história aqui, ó, sobre a coisa da calvície ser uma doença, né, e ter consequências para além da perda de cabelo. O pai do meu pai, ele também era calvo, né? E ele veio a falecer. Caiu o avião que ele tava dentro. Não tem nada a ver, eu só queria contar essa curiosidade pra vocês mesmo. Nem cheguei a conhecer ele, meu pai era criança. Então nada a ver com a calvície, era só pra contar mesmo. O cara fica sem dinheiro e com baixa autoestima porque fica com a cicatriz. O transplante, o cirurgião, ele vive de cirurgia. Cirurgião, você é cirurgião, não? Sou cirurgião plástico. Cirurgião. O cirurgião vive disso. Ele precisa vender isso para a pessoa. O problema é que isso mexe com a autoestima. E muita gente não tem resultado. E aí essa pessoa não tem um acompanhamento, uma manutenção depois de fazer a cirurgia. E aí a pessoa volta a ter mais baixa autoestima. Como que não tem a manutenção, gente? Tem que tomar medicação pro resto da vida. Tirou esse dado da onde? Porque teve cabelo, perdeu, tem... Ele tá igual eu ligando agorinha o falecimento do meu avô paterno com a calvície, com a queda de avião. Cicatriz. Então não é Vou te dar um dado. Tá. Show de bola. Falou, doutor. Boa. Valeu. Você é calvo porque é preguiçoso. Não concordo. Prazer, Marcos. Eu não concordo de ser calvo. Normalmente é porque você não tem dinheiro pra fazer um transplante, né? É mais pra esse lado. Ser preguiçoso. Porque, como foi dito, às vezes é genética. Então genética não é preguiça. Certo. Compreendo, concordo com o teu argumento, mas veja só, você ter essa genética, isso é algo que condiciona, não que determina. Se todo mundo que tem a genética de alopécia, por exemplo, né, de calvície, de ficar careca, de ficar calvo, se todo mundo, como é o meu caso, minha família toda é calva, é careca,
se tratamento. Mas se precisar fazer implante, com certeza. Mas olha só, quando a gente fala preguiçoso, o termo é pesado. Mas a gente pode falar procrastinador. Pode dizer assim, não, eu vou deixando a vida me levar, a vida leva eu, vai levando o cabelo vai caindo, às vezes vai miniaturizando, como eu estava explicando. O tempo vai passando e a gente fala assim, eu não tenho outra alternativa. E não é isso. Com certeza, a genética influencia, mas ela não determina. Se realmente nós fizermos o que a gente precisa fazer para segurar esse cabelo, tem como através de tratamento. Nem sempre é questão de cirurgia. E tem um detalhe. Para vocês terem uma ideia, nosso organismo ele está preparado para ganhar 1 quilo de peso por ano. Então imagina que aos 100 anos de idade, nós teríamos ganho 100 quilos, mais o peso que a gente nasceu. Se ninguém fizer dieta, ninguém fizer nada por isso. Então nós vamos ficando cada vez mais gordo. Sobrepeso, obesidade. Cabelo, a gente está programado já para perder cabelo. Não igual da alopecia androgenética, mas a gente perde 1%. Gente, eu não entendi essa informação dele aqui, porque eu vivi, então, com 16 eu tinha 105 quilos. Eu vivi 105 anos em 16? Cada vez mais gordo. Sobrepeso, obesidade. Cabelo, a gente está programado já para perder cabelo. Não igual da alopecia androgenética, mas a gente perde 1% de massa capilar por ano. Então, em teoria, com 100 anos, ficaria todo mundo careca. É quase isso. Os homens, 80% dos homens, depois dos 80 anos, 80% desses homens com mais de 80 anos de idade, tem algum grau de calvície. É, porque na minha família o único careca sou eu. Foi o único sorteado. Porque o resto eu não, meu pai, meus tios, tudo... Mas tu concorda comigo que se tivesse feito tratamento, se tivesse se dedicado a isso, teria conseguido bloquear e a calvície não seria uma certeza pra ti? Eu acho que não. Porque o meu cabelo eu passava muita química, então eu acredito que ele caiu por causa da química, porque eu sempre pintei o cabelo de amarelo. Tá, mas olha só, tem muita coisa, gente, que é assim... Gente, mas... Não, eu não vou julgar as opções de cada um, mas por que será que ele pintava o cabelo de amarelo? Eu comecei a ficar... Quando eu comecei a notar que eu fiquei calvo, porque também tem a falta da informação. Quando eu comecei a me preocupar em buscar ser calvo, já estava num estágio que não tinha mais como tratar. E eu tomei por muito tempo bloqueador e minoxidil e não tive excelentes resultados, tanto que eu fiz um primeiro transplante, continuei tomando 4 anos de tratamento, não tive sensacionais resultados e fiz um segundo transplante. Então eu não concordo com isso de começar cedo. E outra, não é por preguiça. Muitas vezes é por falta de informação e muita gente, sinceramente, gente, tratamento para calvície é caro. É caro. Você comprar minoxidil manipulado, que é nas porcentagens que tem que funcionar, você ficar comprando Duta, é caro. Passando por consulta, é caro. Preguiça é a última coisa. Muita coisa que é achismo e tem coisa que é ciência. Esse padrão, né, de alopécia não é por causa de química. Esse padrão é de calvície mesmo, androgenética. E tem um detalhe, por muita química que tivesse feito, que tivesse utilizado, com certeza voltaria a algo de cabelo, a não ser que provocou uma alopécia química. E aí a gente faz uma biópsia para ver isso. Tem meios, existem técnicas, exames para ter essa certeza. Quando a gente fala que foi deixando a vida levar e o cabelo foi embora, é porque não houve esse cuidado, não houve essa atenção. Obrigado, querido. Vamos lá, 2, 3 e depois bate. Não pode de novo, não? Eu achei que tu ia puxar a cadeira, bicho. Não. Como é teu nome? André. André, prazer, André. Stanley. Stanley, discordo. Fica até um pouco pesado, como você falou, a palavra preguiçoso, porque assim, eu não tive uma opção, não foi nem a genética, eu fui forçado. Primeiramente porque eu sou homem, sou preto e desde pequeno, minha geração, acho que a maioria aqui é dos anos 90, eu fui induzido a sempre cortar careca. Então, desde sempre, eu me considero careca, hoje com 35 anos. Então, quando nós paramos para analisar... E eu acho que tem um recorte ainda maior quando a gente fala de um homem preto, é porque a gente sabe que o homem em si, num todo, ele é ridicularizado quando ele busca se cuidar da sua aparência.
E a gente sabe que entre a comunidade preta existem dados também sobre isso, que é ainda mais difícil. E isso reflete não apenas no cuidado com o cabelo, reflete no cuidado com o estilo, com o visual. Em vários outros lugares isso acaba tocando por vezes. Se vocês lerem Bell Hooks, por exemplo, tem um livro dela chamado Ensinando a Transgredir, que ela inclusive comenta sobre isso dentro do livro, do livro é bem interessante. E você fala assim, preguiçoso, se soa muito traiçoeiro. Eu entendo o seu lado como médico e o seu lado como empresário. Então eu passei por processos e a minha aceitação veio basicamente forçada. Eu escutar hoje que eu sou preguiçoso, muito pelo contrário. Ou você vai tratar como doença. Eu tenho uma saúde boa, me aceito como sou e não me vejo como preguiçoso. E também não posso ser refém do processo que você vende. Então veja bem, muito pelo contrário. Preguiçoso seria se eu aceitasse as formas que você molda, do jeito que eu sou feliz e me aceito, e as formas que o processo tentou me moldar. Eu me aceitei hoje assim, do jeito que eu sou, careca ou induzido ou não, e assim sigo a vida. Preguiçoso não, muito esforçado. Talvez preguiçoso se eu aceitaria os processos para tentar implantar, ou colar, ou carpir, como disseram aqui, bendito, cheio de cicatrizes. Muito pelo contrário, o processo é válido. Não concordo sobre o carpir ser preguiçoso, porque eu não sou preguiçoso e eu fiz 2 transplantes. Eu aceito assim. Compreendo perfeitamente, né? E eu escuto essa tua fala muitas vezes ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, tá? Sim. E não tô aqui para vender nada. Sim. Esse debate é sobretudo para falar de liberdade. Dr. Stanley, você não foi nesse programa para não vender nada, Dr. Stanley. Ô, Dr. Stanley. Para falar de aceitação, mas para falar de resultado. Esse debate é importante para nós trazermos essa consciência, e essa consciência negra também, de quem foi ficando calvo pela alopecia androgenética e não teve acesso. Irmão, olha a cara desse aqui atrás. Aqui, ó. É importante para nós trazermos essa consciência, e essa consciência negra também, de quem foi E essa consciência negra ficando calvo pela alopecia androgenética e não teve acesso. E muito do que eu faço no meu dia a dia hoje é justamente procurar dar esse acesso. Quanto mais isso a gente consegue fazer, mais oportunidades. Na nossa época, que eu acredito que eu sou um pouquinho mais velho que tu, não tinha muito esse papo de terapia capilar, tratamentos capilares, cirurgias capilares. E quando a gente começou a falar sobre isso aqui no Brasil, boa parte da democratização para que isso acontecesse, não só para público A, não só para ricos, famosos, políticos, que nem a gente estava falando aqui, mas para a população B, C e D, para todo mundo ter esse nível de acesso. Não é obrigado. Você citou lá sobre a Sociedade Brasileira Capilar, né? Que é um dado, acho que é de 42%. 42 milhões. 42 milhões. Então vamos pôr que é 20% da população nacional. Você acha que toda essa população é preguiçosa? Olha e só. Ela tem condição para fazer esse processo capilar que você disse? Vamos pensar e vamos substituir esse termo pro procrastinador. Procrastinação. Vamos dizer que a população que tinha a possibilidade de tratar, não tratou. Você é míope, amigo? Não. É hipermetropia? A visão é para perto ou para longe? Para perto. Para perto, beleza. Você hoje tem problema de enxergar perto, de hipermetropia. Sim. Tá usando óculos, não tá? Sim. Pois é. A vida... Por que você não tá usando uma lace 24 inches com um iluminadinho na frente, então? Coladinha com fita. Hein? Se você tá usando óculos, por que você não tá usando uma lace babadeira? Foi te levando para ter hipermetropia. O teu corpo foi caminhando para ter essa dificuldade de visão. Tá usando óculos, tá corrigindo, não tá? Correto. É exatamente o que a gente fala Só que eu sobre sou a dependente alopecia. de um óculos para olhar, mas eu não sou dependente do cabelo para viver. Mas aí é a tua opinião subjetiva. Eu tendo respeito, mas esse não é o padrão. Esse não é o padrão de estética e esse não é o padrão que, inclusive, o mercado bonifica na hora de te pagar mais. 20% da população nacional não está no padrão exigido por você. Não é por mim. Não, de forma alguma. Sim. Se tu senta aqui e diz que está satisfeito do jeito que está, eu concordo, eu respeito, sem problema nenhum. Quando a gente fala de padrão,
É uma questão epidemiológica, é uma questão de número, é uma questão de métrica. E isso não tem opinião, são dados. É de um jeito ou é de outro. E aí a gente estuda melhor o dado, mas aí dado é dado. Né? Contra fatos, não há argumento. Sim. Mas respeito a sua posição, viu? É sobre isso, então. Maravilha. Só aqui mesmo. Tá bom? Show de bola. Maravilha. Não sei, eu tô tendo muitas discordâncias. Eu achei que eu teria menos discordância. Porque geralmente... É que não é geralmente eu fico do lado da pessoa, do lado de cada bancada, não é exatamente isso. Mas é que, sei lá, às vezes é um pessoal meio despreparado que eles botam pra discutir. Mas aqui, tipo assim, parece que o doutor tá trazendo uns dados, umas frases meio, tipo, problemáticas. Que os dados não justificam as falas, sabe? Belezinho. Tudo bom? Tudo bem, como é que Beleza. Eu sou o Guilherme Tramontano, eu sou o Tramonta. Prazer, Guilherme. Tem duas problemáticas muito grandes na frase que você disse, que todo calvo é preguiçoso, ou você trocou para procrastinador, né? Mas existem duas problemáticas grandes nessa frase. Meu nome é Guilherme Tramontano, ou Tramonta. Eu tenho 28 anos, eu sou desenvolvedor de sistemas e eu tô aqui hoje porque eu acho que ser calvo ou ser careca pode ser muito bom também. A primeira é que nem todo mundo tem acesso a tratamento ou prevenção ou esse tipo de coisa. Isso custa caro, isso demanda tempo, isso demanda um esforço. E o brasileiro, a realidade do brasileiro hoje, ela é muito triste, ela é muito cruel, porque muita gente tá vendendo almoço para pagar janta. Muita gente tá esperando cair uma bonificaçãozinha, um dinheirinho, um trocado para pagar uma dívida, para comprar um alimento melhor. Às vezes, em vez de comprar um pão, ele comprou outro melhor, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é muito complicado você falar que todo calvo é preguiçoso, é procrastinador, sendo que não tem gente que tem gente que não tem acesso a esse tipo de coisa. E tem outra problemática que nem todo mundo quer. Certo? Então, assim, existem muitas pessoas como eu que perderam o cabelo muito cedo. Eu comecei a ficar calvo lá com meus 21 anos. Eu tinha um cabelo grandão, eu chegava até a metade da cintura. Sabe? Metaleiro pra caramba. E aí começou a ficar ralo, perdendo cabelo. Eu cortei curto, depois ali com os meus 23, eu acho, eu raspei careca porque eu perdi cabelo muito rápido. Eu sabia que seria assim e eu gosto de ser careca. Virou parte da minha persona. Da mesma forma que eu não me vejo com cabelo, eu não me vejo sem barba. Da mesma forma que tem pessoas ali, por exemplo, que não se veem sem dread, sem uma maquiagem. Isso vira parte da sua própria personalidade, da sua própria aparência, né? E é uma coisa que fica indissociável. Então nem todo mundo quer tratar calvície, nem todo mundo quer ter cabelo, nem todo mundo quer gastar dinheiro, tempo, esforço pra ter cabelo de novo, sendo que isso daí é uma coisa que algumas pessoas gostam de ser carecas. Legal. De novo, respeito completamente a tua opinião, tá? Certo. Não concordo. Porque olha só. Mas como assim? Quando a gente Mas fala... você acha que tem gente que não... Deixa eu falar. Agora eu vou só rebater o que tu me falou e aí tu volta tá bom. Justificando. Quando a gente fala assim, poderíamos ter resolvido antes. Não fizemos, procrastinamos, deixamos o tempo passar e agora não tem mais chance. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Ok. Se você tivesse tido a oportunidade, o acesso de fazer um transplante capilar e uma terapia capilar, né, o tratamento capilar, tivesse segurado o cabelo aí para não perder o cabelo, se você tivesse tido essa oportunidade, esse acesso, você teria feito? Não. Não teria feito? Não. Sabe que o fato hoje, e isso é dado, o fato hoje de tantos homens calvos deixarem a barba crescer tem a ver com uma substituição, uma compensação, tem a ver com algo muito parecido com o luto, onde eu começo a deixar a barba crescer para compensar a visão do cabelo que tá faltando na cabeça. Nossa, sabia? Cara, isso não faz sentido nenhum para mim. Vou te dizer outra. Sabe por quê? Vou te dizer outra. Eu sempre quis ter barba, independente de ter cabelo ou não. Vou te dizer mais uma, olha só. Você acha que tá legal desse jeito, que esteticamente tá bacana assim, você tá satisfeito com isso? Plenamente. Mas tu entende que não é esse o dado que qualquer pesquisa que faz com relação à estética, à aceitação legal, que pô, tinha um cabelo comprido, tinha um cabelo na cintura e hoje não tem mais esse cabelo. Tu vai dizer pra mim, eu não vou concordar, que tu tá feliz com isso, que tu tá satisfeito com isso, que tu não perdeu a tua identidade que tu tinhas antes pro que aconteceu agora. Tudo isso que tu diga, eu entendo e respeito. Mas os números são muito claros com relação a isso. Não é isso que a maioria sente quando a autoestima começa a cair. Não é isso que a maioria sente quando a identidade não é mais a mesma. Quando você não pode ter a escolha de voltar a ter aquele cabelo na cintura, né, para ir curtir um Iron Maiden legal, bater o cabelo lá. Mas eu ainda curto, isso aí, eu ainda bato não, cabeça. Eu sei.
E tem muito careca metaleiro também. Com certeza. Existe outro estereótipo Mas de olha metaleiro só. que ou ele é cabeludão ou ele é careca. Top, zero problema. O que a gente está discutindo aqui é principalmente que a afirmação, Stanley, eu me sinto bem assim. Stanley, eu estou satisfeito desse jeito. Stanley, zero problema que seja dessa forma. A mim me cabe respeitar a tua opinião. Ok. Mas o resultado de tudo que se pesquisa com relação a isso, e eu estou te falando de Harvard, aí eu estou te falando de várias associações americanas, de um monte de escola de medicina europeia. Não sou eu que estou falando. Os estudos que pesquisam para entender sobre a satisfação, o bem-estar, a felicidade, a alegria desses pacientes, desses indivíduos, não demonstram isso. E não há imposição. Cada um vive a vida que escolheu. Esses são os dados que a ciência tem e traz pra gente. Entendeu? Entendi. Mas essa questão de você se aceitar como que você é, né? É uma questão que eu acho que tem que ser trabalhada. Porque é muito mais fácil você... Concordo. Por exemplo, você aqui é um empresário, você tá aqui defendendo o seu, você monetiza em cima de implante capilar, terapia, né? Isso, beleza. Mas de forma alguma, eu sempre vou estar defendendo saúde, educação... Aí sim, beleza, bem-estar, qualidade de vida. Não tô aqui pra vender nada pra ninguém. Agora, mas você não é a favor de que as pessoas também se aceitem sendo carecas? Com certeza! E falar assim, cara, ser careca é legal, ser careca é da hora, meu. Com certeza. Se essa é a tua vontade, que assim seja. Nada pode ser imposto a ninguém, a não ser que seja vontade de que isso aconteça. Mas vou te dar um exemplo, quer ver? Se eu hoje chego aqui e digo, vou te dar de presente o teu transplante capilar e tua terapia capilar. Você não tem que pagar nada por isso. Você vai voltar a ser cabeludo e vai ter o cabelo na cintura que você sempre gostou e sempre curtiu. Tu não aceitaria? Eu não aceito. Pois é. Eu já sou careca, cara. Pronto. Eu sou careca. Eu sou assim. Entenda. E tu é muito jovem. É, eu tenho menos de 30. Pois é. É muito jovem ainda. Entenda. Aceitação não pode ser uma prisão. A gente procura liberdade. Certo. De estar com cabelo ou sem cabelo. Aceitar, tá, é uma coisa. E estar bem, estar liberto, estar à vontade com aquilo é outra. Então a gente tem que sempre ficar de olho se aceitar nesse caso não está sendo viver de um jeito que tu não queria viver. E isso é uma autorreflexão. Se tu me disser que tudo bem, ótimo, eu respeito. É importante a gente entender se do ponto de vista de saúde mental tá legal desse jeito. Mas tá. Então pronto, Mas aí eu fico feliz e aliviado e todo mundo tem que respeitar a opinião de todo mundo. Isso é democracia. Sim. Então eu tô bem assim. Tudo bem. Os números... Eu não tava feliz, porque gay sofre uma pressão muito grande pra estar no padrão estético. E eu queria ter um cabelão. Aí eu fiz o primeiro transplante, não fiquei padrão ainda. Agora eu fiz o segundo, agora eu vou ficar bem padrão. Agora eu quero usar um cabelo assim de príncipe do Shrek. Eles indicam outra coisa. É só isso que a gente tem que colocar. A ciência... comprovado e em cima da mesa. É que eu acho que tem uma alternativa muito melhor do que você puxar a pessoa que tá perdendo o cabelo. O cara que tá perdendo o cabelo, que tem problema de autoestima. Em vez de você puxar ele pra um tratamento, você puxar ele pra autoaceitação. Porque não tem problema você não ter cabelo. Não tem problema você ter poucos fios. E como que a clínica estética ganha com isso? Ou você raspar a cabeça. O que tem problema é você não gostar de si. Isso, concordo contigo. E aí, olha só. O que a gente precisa entender é essa autoaceitação. Ela está de acordo com o teu bem-estar, está de acordo com a tua autoestima? Está indo pau a pau autoaceitação e autoestima? Você está bem? Você está seguro? Você está tendo resultado, rendimento? Se sim, ok. Se não, a gente precisa dar a possibilidade que essa turma mude de vida, transforme a sua vida. Tá? Tá certo. Show. Valeu. Show de bola, show de bola. Valeu. Bom, o terceiro tema agora é o seguinte. Todas as mulheres preferem homens com cabelo. Assim como tem as gays que preferem homens carecas. Geralmente as ursas, né? Que as ursas geralmente são careca. Pode ser. Prazer, Thiago. Qual é o teu nome? Thiago. Agora eu ganho os pontos em casa. Cara, Vocês escutaram o que ele falou? Vou ganhar uns pontinhos em casa agora. Os pontos em casa agora. Thiago, 35 anos, segurança. Vim defender minha rapaziada dos carecas e motivar a quem não se libertou ainda, que vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer na vida. Se liberte. Vamos lá, discordo, porque acabei de ser pai recente. A minha esposa me conheceu, agora a atual esposa, numa condição há 15 anos atrás com cabelo. E agora careca, eu nem lembro quando eu tinha cabelo. E ela fala todos os dias que prefere eu assim, entendeu? Já é meu acessório, né? Como você falou um pouco mais... Ou a minha falta de acessório, né?
da condição dos negros. Pô, eu curto samba, já é o estereotipo do negrão, você entendeu? Eu, assim, eu adoro o jeito que tô e falo pra você, tô com uma preta linda, graças a Deus, e carequinha fez sucesso, velho. Vai ganhar os pontos em casa, hein? Carequinha fez sucesso, velho. Eu fiz sucesso. Ele veio buscar uns pontos pra casa agora, hein? Não, Thiago, assim, numa boa, de verdade. Eu respeito totalmente, né, essa opinião e essa vivência. E fico muito feliz por você pelo seu casamento, viu? Parabéns pelas crianças, no plural, né? Olha só, isso aí não quer dizer que seja a regra, tá? Infelizmente, quando nós vamos dar uma pesquisada com relação aos homens e as mulheres, e a gente pergunta para essas mulheres, tá? E eu tô te falando de forma em geral, não tô falando especificamente de mulheres casadas, mulheres divorciadas. Quando a gente procura, pergunta, pesquisa para o público feminino se elas preferem homem calvo, careca ou com cabelo, elas preferem, a maioria indica homem com cabelo. E eu não estou sendo a favor nem de um lado nem de outro, tá? Não estou defendendo nenhuma das duas coisas. Eu estou falando qual é a preferência. E tem o contrário também disso daí. Na autoimagem, quando perguntam para essas mulheres, tá? A idade desses homens com cabelo e sem cabelo, faz aquela montagem. Não, olha lá em cima passando Stanley's Hair, não é porque ele quer vir vender, não, né? Não. Ai, olha que cara lavada. Normalmente elas colocam esses homens de 5 a 10 anos mais velhos, só pelo fato de estar calvo. E tem vários números desse estilo, tá? Como, por exemplo, a escolha do parceiro e dos pais, tá? Também mostra que existe uma preferência do sexo feminino, tá? Por esses homens não calvos, não carecas. E o que eu estou dizendo aqui para vocês, gente, não é nada de achismo, né? Isso, inclusive, o contrário também existe. Esses homens, quando passam por um tratamento, né? Que às vezes não tem que ser cirurgia, não, né? Passa por um tratamento médico e que volta a ter cabelo, etc. 92% desses homens marcam, afirmam, falam que até o apetite sexual mudou, a vivência no relacionamento mudou. E, de novo, não estou defendendo bandeira. Não, sim, estou só colocando o que essas pesquisas demonstram. Então, mas só... defende aí, rapaziada. Vamos de vocês. Rapaz, agora... Um clube do bolinha desse aqui, aí coloca assunto de mulher no meio, meu amigo. Aí todo mundo atropelado, todo mundo aqui. Teu nome? Tauan, tudo bem? Tauan? Isso. Tauan? Show de bola, Tauan. Bora lá. Tá, vamos lá. Me conta. Eu não concordo com essa questão porque eu sou da década de 90, sou de 95, finalzinho, última época boa que teve. Então, eu sempre vivi com essa questão de... Ah, é porque eu sou raiz, depois é só Nutella. Ai, a época boa. Ô, mulher, 95 é época boa. Te manca. E, ó, eu também sou de 95. Que época boa era essa, 95, mulher? Não tinha celular. Tinha que fazer comunicar por sinal de fumaça. E de vaidade. Então, eu tinha cabelo. Minha família tem, parte de pai sempre teve cabelos homens. Parte de mãe, a maioria era careca. Na adolescência, mesmo com cabelo, eu era extremamente rejeitado qualquer mulher. Qualquer mulher. E eu tentava fazer cabelo da moda. Já tentei fazer o topetinho do Ronaldo. Eu também, quando eu tinha 16, eu era rejeitado por qualquer mulher. Mas é porque eu era muito esquisito, eu era muito feio. Já falei, né? Eu tinha 105 quilos, né? Então as meninas do colégio realmente não me queriam. E eu também não queria muito elas, né? Eu tava interessado mais era nos meninos, galera. E era rejeitado por eles também. Já pintei o cabelo de vermelho, já fiz moicano, já fiz topete, tudo. E nada adiantava. Quando eu percebi, por volta dos 20 anos, que eu ia ficar careca, eu raspei. Foi eu raspar o meu cabelo e assumir a careca, porque não ia ter como. Até porque eu tenho uma... Nossa, gente, e quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu tinha um cabelo do Beisola ainda, eu já pesava aí, ó, perto de uns 100 quilos. Aí eu ainda tinha um cabelo do Beisola que vinha aqui assim. Ai, meu Deus, gente, eu era muito feio, cara, eu era muito feio. Eu não tinha uma pessoa pra me... Não, até tinha gente que me avisava, mas eu me achava realmente muito lindo. Uma lição de vida que se cabelo fosse bom, nascia na bunda.
E aí que eu conheci a minha esposa. Então já são 10 anos. Tanto que minha esposa, ela nunca me viu de cabelo. E hoje eu tenho 3 filhas. E minhas filhas não sabem como é eu sem cabelo. Então minha vida inteira, eu fui rejeitado pelas mulheres por eu ter cabelo. E quando eu raspei e assumi que eu já estava predestinado a isso e eu queria ser careca, eu coloquei isso em prática. Então, pra mim, eu discordo totalmente. Vejo muitos amigos meus hoje que são solteiros e são carecas e dá de 100 a 1000 num cara cabeludo. Porque, justamente, a visão do homem careca é a visão de força, a visão de potência, entendeu? Então, não que um cara que tenha cabelo seja diferente, mas a visão do homem careca pra mulher é totalmente diferente. A mulher tem sim, tem metade. Tem mulher que vai preferir homem cabeludo, como vai ter mulher que vai preferir homem careca, entendeu? Eu acho que tem mulher que tem fetiche no homem careca. Entendeu? Beleza. Respeito completamente, né? E parabéns pelo casamento, pelo relacionamento. Cortou o cabelo, tudo mudou. Mas, de novo, 60% dos homens admitem que não se sentem bem, que não estão de acordo, que a sua autoimagem não tá legal, que não fica à vontade com o espelho, que sente falta daquela identidade de antes, quando ainda tinha cabelo. Gente, eu fui jurado de uma premiação de cosméticos masculinos esses dias, e daí na premiação lá eles estavam apresentando alguns dados. Vocês têm noção que 97% dos homens se consideram bonitos? De todos os homens entrevistados, 97 disseram que se consideram bonitos. Existe muito estigma entre os homens. É a famosa autoestima hétero. O homem, ele tinha que baixar um pouco a bola. Se não tava dando certo com a mulherada, quando tava topetudo, isso é outra conversa. Mas com certeza, não tem a ver com o teu cabelo, com raspar a cabeça, que aí choveu mulher na tua horta. Não é isso. Muito provavelmente, o teu comportamento mudou, o lugar onde você estava mudou, outras coisas mudaram. E de novo, estou te falando sobre números, dados. 75% desses homens já disseram que, olha, eu fui em algum momento na balada jogado para escanteio porque eu era careca. Então imagina, eu estou te falando de 3 de cada 4 calvos carecas entrevistados disseram que sim. Então, pegaram um olé porque eram calvos, eram careca. Gente, que de repente tá tudo bem na vida, tá tudo ok, zero problema. O que eu tô falando pra vocês é com relação a número, a estatística. Não, tudo bem. Tá bem mas, assim, mas tá legal desse jeito? Ele não define escolha, não, entendeu? De forma alguma. A escolha é o que a gente sente. Eu hoje sou muito feliz. Hoje eu não colocaria cabelo de forma alguma. Hoje eu prefiro, se eu tiver um dinheiro entre escolher fazer um tratamento capilar ou implante, certo. Eu prefiro aplicar em algum investimento, fazer alguma coisa, porque hoje pra mim não tem sentido nenhum. E na época eu quis raspar, Eu acho que volta no dinheiro mais uma vez. Eu acho que se você tiver dinheiro pra você ter uma aplicação financeira e você gastar com um transplante, você vai fazer o transplante. Assim como eu não acho que ser calvo é preguiça, porque cai no dinheiro de novo. Eu acho que sempre vai cair no dinheiro. Enfim. Quis tirar o meu cabelo porque foi uma mudança, foi uma coisa que pra mim, eu estava com baixa autoestima quando eu tinha cabelo. Certo. Quando eu tirei, tudo melhorou na minha vida. Ótimo. Tudo, eu vejo que tudo foi melhor. Prazer, Thiago Sobrinho. Doutor. Prazer, Thiago. Eu estou observando o debate, eu estou percebendo que você está trazendo muito para dados estatísticos, né? Certo. Você está trazendo para esse elemento que é científico, né? De uma... você está trazendo para um lado de dados. Mas aqui a gente quer falar de redondos, a gente não quer falar de quadrados, dados quadrados, a gente quer falar de bolas, círculos. Pesquisa, né, de campo, né? Sim, você entender o contexto da maioria. Meu nome é Thiago Sobrinho, eu sou psicólogo, tenho 37 anos, eu vim a convite para poder falar sobre os aspectos psicológicos envolvidos na queda de cabelo e o quanto isso impacta as pessoas, né, de uma maneira geral. O que eu penso é o seguinte, a grande maioria das pesquisas, certo. Elas podem, de certa forma, tenderem para uma narrativa. Uhum. Da mesma forma como você trouxe agora há pouco, por exemplo, a pesquisa, que a grande maioria das mulheres preferem homens com cabelo do que homens careca. Você utilizou essa pesquisa para fomentar o seu argumento. Certo. É claro, nessa pesquisa, você está perguntando para a mulher o que ela prefere. O cabelo, o homem com cabelo ou o homem sem cabelo. Certo. Primeiro, a gente já tem que entender que a gente vive numa sociedade que
de uma certa forma, condiciona o que é beleza, né? Através das mídias, do cinema, das estruturas sociais. Então isso, de uma certa maneira, já vai conduzir a mentalidade da mulher. Só que tem um elemento também que você não trouxe. Tem uma pesquisa, inclusive, que eu conheço, que fala sobre a preferência da mulher ao escolher o homem. E a aparência física está em quase um dos últimos lugares. Certo. O que é primeiro é atitude, é postura, Certo. é liderança, Certo. é autoestima. E tudo isso é acima de qualquer coisa que é de aparência. Certo. Aí você vê a pessoa numa balada e você fala, hoje eu vou arrumar alguém pra beijar na boca. Você vai ver o cara que é gatinho e investir nele, ou você vai chamar ele num canto e perguntar sobre todas essas coisas? A aparência importa sim. Então, assim, eu acho que assim, você conduzir o debate a partir de números estatísticos, isso dá muito valor, né? Porque as pessoas são muito pautadas nisso. O que é estatístico, o que é estatístico? Vamos ver aqui uma pequena amostragem que a gente tem aqui. É claro que a gente vai passar pela amostragem, né? Sempre nesse sentido. A gente tem uma amostragem maior, mas aqui a gente tem 30 carecas. Eu queria que levantasse a mão, por favor. Quem aqui que é feliz? Que é satisfeito com a sua careca? Teve gente que demorou demais pra levantar a mão. Esse aqui, ó, demorou demais pra levantar a mão. 100%. Então, assim, é uma amostragem pequena? É uma amostragem pequena? É uma amostragem pequena, mas não deixa de ser uma pesquisa aqui rápida, de campo. O que eu quero dizer assim, a grande questão é assim, normalmente você está vendo a pesquisa. É claro que essa pesquisa vai se pautar geralmente naquela pessoa que está passando pela calvície e que está, obviamente, em sofrimento psíquico, está lidando com isso, está fragilizado emocionalmente. Ou às vezes só parou alguém no meio da rua e perguntou. Finalmente, e isso você tem razão. A grande maioria das pessoas que passam por isso, e eu imagino que grande parte de nós aqui também passou por isso. Só que nós todos superamos isso de alguma maneira. E a gente não necessariamente precisou de um transplante capilar ou de qualquer outra situação para fomentar essa mudança dentro de nós. O que eu sinto e o que eu acho e o que eu acredito de verdade, isso daí também não é pautado somente, né, na minha percepção, no achismo, é também pautado em pesquisa, em percepção científica. Eu acredito que a grande maioria dos problemas em relação a isso tem que ser solucionado na psicoterapia, com psicólogos, trabalhando o aspecto psicológico, porque a gente fica fragilizado nessa situação justamente por conta da sociedade ser como ela é. Então... Mas a pauta é, todas as mulheres preferem homens com cabelo. É a mulher que tem que se tratar, então? É isso que ele vai querer dizer? Assim, eu não acho que a solução seja o transplante capilar. Eu acho que a solução é outro elemento. Tá, mas espera lá, em algum momento eu cheguei aqui e disse que a solução era o transplante capilar? Não, você está trazendo isso como... terapia capilar? Você está trazendo isso como uma solução para o problema das pessoas em relação à autoestima. Termina. Assim, a grande questão que eu quero trazer é assim, eu não acho que seja de todo mal. Tem gente que quiser fazer, que nem você oferece esse serviço, pode fazer. É ótimo. Agora a questão é, essa não vai ser a melhor solução para a pessoa, porque assim, a questão, o cerne da questão está na autoestima, na percepção da pessoa em relação a ela mesma, em identidade. Aí eu concordo contigo. Como ela se enxerga. Concordo contigo. Olha só. Inclusive, há pouco eu escrevi um livro sobre neuroconexões, como é que a inteligência emocional, social, gera prosperidade, gera riqueza. E nesse livro tem um tema que é bem bacana, falando sobre neurônio espelho, que é quem faz esse nosso mecanismo de empatia. Como é que eu faço, né, para começar a me colocar no teu lugar e a gente se conectar, conseguir conversar, bater um papo, dialogar, debater. Eu não estou aqui para defender o transplante capilar, a terapia capilar, não, de forma alguma. Tem pontos aqui que a gente precisa trazer para a mesa. Por exemplo, concordo contigo. As mulheres escolhem outras coisas e deixam a aparência para quarto, quinto e sexto colocado, dependendo, né, dessa pergunta. Só que esse contato visual que nós temos determina em 0,17 segundos o que nós vamos achar de cada pessoa. E nessa primeira impressão, nesse flash que nós temos, tem a ver exatamente cabelo, o olhar e a postura. Não necessariamente a postura tem a ver com estética, o olhar tem a ver com estética, mas o cabelo sim tem, o marco facial sim tem. E isso, cientificamente demonstrado, tem a ver com sucesso, tem a ver com resultado. Não sou eu que estou falando. E lógico que isso aqui tudo vai ficar gravado, depois é legal dar uma pesquisada para ver se eu estou falando alguma bobagem. Agora, isso não tem que ser determinante, nem muito menos tem que ser negativo na vida de ninguém. Eu concordo completamente contigo que nós precisamos de mais terapias, nós precisamos muito mais de terapia cognitivo-comportamental, tem terapia de grupo para que a gente se desenvolva melhor, para que a gente se adapte melhor.
até os mecanismos de defesa. Porque muitos de vocês estão usando mecanismos de defesa. Vou te dar um exemplo. Está muito satisfeito com a tua alopecia, com a tua calvície, certo? Não é uma Por que questão você pra mim. fez, então, micropigmentação? Eu fiz há muito tempo atrás, quando eu tava vulnerável, justamente. Pois é, mas é isso, é aí onde eu quero chegar. É aí onde eu quero chegar. Isso não E tem não que me ser imposto. solucionou, eu não queria isso pra mim. Não era isso. Depois eu vi outra questão. Tá. Esmurrou. Tudo bem? Como é que tá? Prazer, Éder. Prazer, Éder. Stanley. O doutor baseia muito em pesquisas e tal, essas coisas. Uma coisa que eu não concordo, questão de uma mulher escolher um cara com cabelo ou sem cabelo. Pra mim é irrelevante, porque eu às vezes eu dispenso a mulher do... Ah, eu achei que ele ia falar que ele escolhe homem independente do cabelo ou sem cabelo. Que a mulher me escolhe. Entendeu? Nossa, mas esse foi o argumento mais burro que eu vi do debate todo. Que isso é totalmente irrelevante. Show de outra bola. questão. Outra... Às vezes mas é verdade, eu tô falando a verdade. Não é mentira não, gente. Não é verdade, gente. É verdade, não é verdade. Às vezes... Os careca ali é verdade, ele me deu um fora 15 minutos atrás. Às vezes eu dispenso a mulher porque eu não quero que eu tô cheio delas. Outra coisa, a questão da idade, né? A questão da idade. Eu tenho 48 anos. As pessoas olham pra mim, ninguém dá 48 anos. Melanina, meu filho, é melanina, isso não é questão de cabelo. Então a calvície também foi embora. Aliás, eu perdi meus Foi embora cabelos, mesmo. agora é sérias. Minha calvície começou com 20 anos. Então eu tinha cabelo, eu era meio tal. Aí eu aprendi a conviver com isso. Entendeu? Aprendi a conviver com isso. E eu me sinto muito bem com isso. Entendeu? A calvície ela não me trouxe dano nenhum. Pelo contrário, eu sou muito bem resolvido no meu trabalho. Eu sou muito bem resolvido no meu estudo. Eu sou muito bem resolvido com as mulheres. Entendeu? Então isso pra mim... Se nota. Relaxa. Sou bem viril, graças a Deus. Então também não atrapalhou em nada. Não atrapalhou em nada no amorzinho. Beleza. Mas isso daí é individual. Olha só. É individual. Uma coisa importante aqui. Quando tu sentas aqui e tu vai falar do teu caso, tu tá falando de 100% de ti. Isso. E o que eu tô explicando pra vocês é que nós estamos falando da população em geral. Não. E aí, escuta só. Não, agora deixa eu terminar. Todo mundo concorda porque nós estamos aqui em 100% de um ciclo de pessoas calvas, de pessoas carecas. E que, tudo bem, que estejam satisfeitos e felizes. O que a gente tem que trazer aqui pra mesa é qual é o ponto de vista, e aí a gente tem que ser democrático. Qual é o ponto de vista dos demais? O que os outros acham disso? Beleza, eu acredito, concordo, e que legal que está sendo assim a vida pessoal, amorosa, profissional. É assim que todo mundo tem que estar mesmo, bem, tranquilo, né? Bem adaptado, feliz, alegre e contente. Mas a gente está falando de 100% do teu caso, a gente está falando de ti. Quando a gente traz isso para a população em geral, esse número é diferente. E aí a gente tem que respeitar isso, a gente tem que entender isso, a gente tem que aprofundar nesse problema, né? E principalmente buscar a solução. Como é que a gente trata todo mundo? Como é que a gente consegue acolher todo mundo? Quem tem essa dor, que de repente não é teu caso, como é que nós vamos fazer para ajudar? Sim. E esse é o grande X dessa questão, desse debate. É como é que a gente liberta todo mundo disso. Quem tiver bem... Quem tá fazendo essas pesquisas? Olha só. Não, aí... Eu quero saber quem tá fazendo essas pesquisas. É a Unicu. São dados tirados do cu. Quero saber quem tá fazendo essas pesquisas. Porque às vezes quem tá fazendo essa pesquisa não é calvo. Não, legal. Só é o inimigo. Não, mas olha só. Sim. Isso é legal. Não, e essa pergunta é muito válida, é bacana. E a gente tá trazendo aqui, é até interessante depois, né, isso ser colocado para todos. O que a gente discutiu, o que a gente falou aqui. Mas esses dados, por exemplo, vêm de uma faculdade de Harvard da vida, de Cambridge. Onde quem fazia só tem cabelo, não, só tem... aí tudo bem. Aí Que pode entendi, ser. bacana. Pode ser. Mas olha só, agora, brincadeira à parte, a gente tá quebrando o gelo. Sim. Mas brincadeira à parte, a gente não pode desfazer do trabalho científico dessas universidades, dessas escolas médicas, que não estão vendendo nada, não estão levantando bandeira de ninguém.
é simplesmente o que a população em geral está falando com relação a X, Y, Z que está sendo pesquisado, questionado. Mas, de novo, que vocês estejam bem adaptados, felizes e contentes, eu fico muito feliz, muito alegre, muito contente também com isso, porque o que a gente tem que conversar bastante aqui é sobre acesso, é sobre liberdade, é sobre curar dores. Quem não sente essa dor, ok, mas e quem sente? Como é que a gente faz para cada vez isso estar mais acessível? Como é que nós vamos fazer para que um pai de família, que realmente tem ali um salário mínimo ou 2 por mês, tenha acesso a tratamento? Não, esse vai ser preguiçoso, né? Esse vai ser preguiçoso. Esse não vai ter dinheiro pra pagar o tratamento, né? A resolver essa dor que ele tem. Ele tem. Que nós não tenhamos aqui, sim. Ótimo, maravilha. E é essa a discussão, esse é o debate. O que a gente consegue fazer para todo mundo ficar bem? E pronto. Show. O quarto tema é homem calvo brocha mais. Ai, nenhum calvo que eu peguei até... É que eu tô 11 anos casado já, né? Mas eu já peguei uns calvos antes. Nenhum broxou. Senta aí. Senta aí. Rapaz, uma salva... Eu tô doido pra ver no Twitter as mulheres aparecendo falando: não, esse aí já broxou comigo sim. Palma pra vocês. Tava muito fácil isso aqui, pô. Teu nome? Stanley Bittar, tudo bem? Meu nome é Michael. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querido. Tenho acompanhado porque eu sou, de alguma forma, faço parte de um grupo de pessoas que na internet aparece o tempo todo a sua empresa. Que legal, obrigado. E eu tenho certeza que, para as pessoas, a solução que é o transplante é interessante. Mas vamos falar ao tema que foi muito interessante. Olá, meu nome é Michael Clayton, sou artista plástico, professor de yoga. É um orgulho ser careca. Acredito que o mais importante seja o autoconhecimento para desenvolver, a partir daí, o que é mais importante. E o cabelo, depois de um tempo, eu percebi que não é tão importante assim. O que mais importa? Brocha mais ou não brocha mais? Não. Bom, definitivamente. Não, eu não concordo, porque todos que eu já... Ele falando bem assim, não, eu não concordo, porque todos que eu já peguei, nenhum broxou até hoje. Eu vou falar por mim, mas eu vou falar o que... Você é 100% do seu caso. Exatamente. Se defenda, meu irmão. Exatamente. Bom, minha profissão, eu tenho 2 profissões hoje. Eu sou artista plástico e professor de yoga. Legal. E como professor de yoga, eu atuo em várias técnicas de respiração, de meditação. Legal. E técnicas relacionadas a Tantra, que ajudam a aumentar a potência sexual. Legal. E eu acho que todo careca, de alguma forma, tem aí a testosterona alta. Inclusive, é um dos índices. Quando o cara tá perdendo cabelo, é porque o cara tá com a testosterona lá em cima. Minha namorada, na verdade, minha esposa, ela nunca reclamou. E eu acho que, na verdade... Uma máquina. Outras... Só tem máquina aqui. Não, mas... Só máquina e só me falando a verdade. Mas, na verdade, eu acho que existem prioridades. Sim. Quando você tá com a autoestima baixa e você olha pro espelho e tá com pouco cabelo, como foi pra mim há muito tempo atrás, o resto não funciona. E quando você tira isso da frente, né, e você começa a dar prioridade pra alimentação, pra autoestima, e começa, inclusive, se alimentar melhor, você passa a ter resultados melhores em tudo. Show. Né? Então, acho que não é o cabelo que vai definir isso. Pelo contrário, quando você vê um careca... Aliás, saiu um corte esses dias de uma influencer... Ai, achei que ele ia falar que era um corte de cabelo. Eu já tava pensando que corte de cabelo pra careca. Falando que, na vida dela, ela nunca... viu um careca broxar. Legal. Então procurem aí depois, se vocês encontram. Não existe. Imbrochável, exatamente. Legal. Vamos lá. Que bacana que a gente comece falando exatamente sobre meditação. Ó, eu já broxei uma vez, tá? E eu não lembro se eu já tinha feito o primeiro transplante. Eu acho que eu não tinha feito o primeiro transplante. Então eu tô aqui pra defender o direito dos calvos, broxa. Ela disse isso? Esse tá sendo o vídeo mais ridículo que eu já gravei na minha vida, gente. Já uma única vez. Mas aconteceu. Yoga, né? Wellness, bem-estar,
qualidade de vida, alimentação de qualidade, exercício físico, atividade física, condicionamento físico. Legal. Coloca isso por um lado que esse é o certo. Esse é o que resolve realmente essas questões de potência sexual, de ejaculação precoce, tá? Agora vamos olhar para o outro lado. 90% dessas questões são psicológicas. Então, para aquele cara que está triste porque está ficando sem cabelo, para aquele cara que não se vê mais no espelho, para aquele cara que tem vergonha, para aquele cara que não se sente bem no ambiente, no público, começa a ter medos, começa a ter ansiedade, começa a ficar deprimido. Certo. Esse cara não tem mais essa segurança nem na hora do namoro. E esse é o grande problema. E qual seria a solução para esse cara? Aí sim. Tá, dá lá fila. Vamos lá. Vamos pensar numa alimentação adequada. Perfeito. Vamos se alimentar bem? Ótimo. Vamos fazer exercício físico? Ótimo. Vamos cuidar da aparência? Vamos ficar com uma pele bacana? Vamos ficar com um rosto legal? Se isso for importante para essa pessoa. Mas veja, se nós estamos falando que é a aparência, se nós estamos falando que é a imagem, se a gente está falando que esse cara, que não é o teu caso, claro, que não é o caso de muitos aqui, mas se é o caso daquele cara que está triste, porque de repente está barrigudo, tá com sobrepeso, tá com obesidade, Concordo. pô, não tá legal porque não tem mais aquele vigor, sobe uma escada e tá para morrer. Concordo. Um cara que tá com risco cardiovascular disparado. O cabelo é uma das coisas. O cabelo não é o cerne de tudo isso. Mas quando a gente fala, e é legal a gente trazer isso para discussão, e que bacana que vocês entraram na vibe de discutir sobre isso, porque o cabelo é um detalhe, é um dos pontos. E Exato. isso a gente tem que conscientizar todo mundo. E profissionais como você, meu amigo, fazem esse trabalho diariamente. Então eu torço que tenham mais profissionais como você, que falam de meditação, de yoga, que falam de tantra, né? Justamente isso de reter a ejaculação para que a potência sexual seja cada vez maior. Que bacana. Parabéns. Tomara que cada vez mais nós homens tenhamos olhar para Que papo esquisito, bicho. Que papo esquisito. isso, de se alimentar bem, de ficar com uma vida, né, cheia de saúde e bem-estar, com qualidade de vida, com tempo de qualidade. Aí com certeza. Perfeito. Com certeza, o cabelo pode importar ou não. Aí depende de cada um. Mas vejam, esses outros pontos importam, porque tá aqui, é na cabeça. Concordo plenamente. Eu acho, inclusive, importante que a pessoa não coloque Show. o peso que ela tem num problema, num detalhe. Então, às vezes, para algumas pessoas, enquanto ela não... Algumas pessoas estão assistindo aqui agora e falando, meu, enquanto eu estiver com essa calvície, eu não vou ser feliz. Isso. Eu não vou ser bom na cama. Só que, antes disso tudo, um amigo falou, tem que fazer terapia. Sim, procure outras soluções. Exato. E aí, se pra pessoa realmente, meu, eu preciso ter cabelo, beleza, vai lá. Eu não vou julgá-lo. No entanto, se a pessoa puder fazer um teste, raspa o cabelo uma vez na vida. Sim. E veja como vai ser a sua vida. Sim. Provavelmente, se ela raspar e ir bem na cama, como é a pergunta, talvez seja interessante. Eu pensei que ia dizer como é meu caso. Como é o meu caso, claro. Mas eu vou falar a verdade. Careca, quando você recebe um carinho na careca, é uma delícia. Na hora! Sem detalhes sexuais, hein? Obrigado. Sem mais detalhes sexuais, tá bom, Tranquilo. só isso aí chega. Mas olha que bacana, nós estamos falando para mais de 40 milhões de brasileiros. Nós estamos tratando um tema, estamos tratando um... Quanto será que ele pagou pra ir nesse programa, gente? Porque é um tema muito nada a ver, né? Pra você fazer uma roda de discussão. E tá aqui, ó, o negocinho pingando dele ali, ó, no canto da tela o tempo inteiro. Tema muito bem, né? Com bom humor, num ambiente legal, num clima legal. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos falando para 42 milhões de brasileiros que podem estar sofrendo e que precisam de ajuda. E o bacana é aumentar o nível de consciência, é educar mais, é falar mais sobre saúde, mais sobre alimentação, sobre exercício físico. Vai colocar cabelo ou não? Aí é contigo, meu irmão. Se está te incomodando, põe. Se não está te incomodando, não põe. O legal é o debate e nós subirmos a régua, o nível de consciência de todo mundo, para que todo mundo cuide mais da sua saúde, cuide mais da sua qualidade de... Gente, eu não entendi até agora esse relógio esquisito do Dr. Stanley Vittar. Até agora eu não entendi esse relógio esquisito dele, que parece que não tem tela. Vida. Busque bem-estar, porque aí tudo vai dar certo. Na cama, no trabalho, com a esposa ou com o esposo, o que seja. E ele tem um relógio do outro lado de lá, né? Que agora que eu entendi menos. Família, com os filhos, tudo vai funcionando. E o que a gente precisa fazer é exatamente isso.
que nós como profissionais, que estamos em contato direto com esses clientes, com esses pacientes, que a gente faça com que todo mundo tenha uma vida melhor. E curemos as dores de todos. É isso. Show de bola. Obrigado. Valeu. Top. Pera aí, eu vou tirar a foto desse relógio esquisito dele, esse negócio. Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui durante o vídeo. Mas sem mais detalhes sexuais, hein? Tudo bom? Belezinha? Nome? Flávio Augusto. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de que carecas brocham mais por um motivo muito até que simples, né? Tá. A gente tem vários estudos provando que com o passar dos anos a testosterona... Ai, gente, é coisa de monitoramento cardíaco. Achei que era só uma palhaçada. A masculina tá baixando. Uhum. Então, nós da década de 90 aí, a gente ainda tá lá naqueles níveis de 1000 e pouco, e a gente vê a tendência de baixa a partir da próxima geração, o que causa um impacto direto na performance sexual. E na natalidade. Na natalidade também. Então, se você pegar ainda gerações anteriores, como o Baby Boom, sei lá, meu avô, até pra trás, lá era normal ter uma testosterona de 1.200 pra cima. Assim como se a gente comparar quem dera no Brasil, hoje em dia, hein? Exatamente. Se a gente comparar no Brasil, a gente é um país que tem a testosterona baixa comparado com países subdesenvolvidos, subsaarianos, etc, etc. Considerando todo esse cenário, e além da parte da autoestima, você disse que a população de carecas é de mais ou menos 40 milhões. 42 milhões. Um pouco 42 mais milhões, até. beleza. Mas é 20% aí da população. Não é só a gente que brocha. Certo? Então quer dizer que uma boa parte do que tá brochando é cabeludo. É isso aí. É. Lembra que eu sou... Ei! Eu sou cabeludo e brocha, parafraseando o doutor, brincadeira. Agora eu vou trazer um novo dado aqui. Desde que eu fiz o meu primeiro transplante capilar, eu nunca mais brochei. E aí, com esse dado eu convenço os careca a fazer um transplante? Eu tô me expondo demais nesse vídeo, né? Sim. Acho que vou cancelar. Lembra? Gostei. Ei, não, peraí. Tem a máquina ali. Não, peraí. Pera lá. Aqui. Peraí, minha vez. Lembra? Negativo. Lembra que eu falei no começo que eu era parceiro aqui, meu amigo, que a família era toda de careca também. Minha genética é de calvo. Eu tô só tratando, porra! Não, mas vai lá, vai. Se a gente até voltar um pouco no nosso começo aqui do debate, quando a gente fala sobre o careca ter quando ele raspa, ele tem uma autoestima maior. Tá. Sobre o processo de aceitação, quando a gente se aceita como careca, isso melhora a nossa autoestima. E hoje é comprovado que problemas de brochar está literalmente ligado à autoestima. Total. Até porque assim, problema médico, né? Não, eu acho que meu problema não era autoestima, não. Porque eu tava, eu tava uma delícia. Era a época que eu tava tomando até bomba. Eu acho que pode ser um pouco por causa da bomba ou eu tava muito cansado no dia, sabe? Eu acho que até pra você funcionar, você precisa estar descansado. Eu lembro que foi numa época da vida que eu tava trabalhando igual um desgraçado. Eu tava fazendo academia 2 vezes por dia e tava tomando bomba e não sei o que. Às vezes não é só autoestima, às vezes tem muitas outras coisas envolvidas em acontecer assim, você dá uma brochada. De perder esse... É menos de 10%. É muito menor. Isso. Sem tratamento menor ainda, porque tem que ser algo que reflete diretamente o corpo cavernoso. Então, calvície não pode ser diretamente relacionada a você ir mal na cama. Né? Apesar de você ter defendido que calvície é uma doença, né? Mas aí não é ponto de vista. Olha só, importante, concordo, tá? Legal puxar esse tema, porque aí, de novo, 90%, né, dessa impotência sexual, dessa ejaculação precoce, 90% tem a ver com a cabeça, né? O estado mental ali, né, daquele homem, independente de ter cabelo ou não ter cabelo. Sim. Beleza? O que acontece? Quando a gente olha para esse público que já está fragilizado, que não é teu caso, mas que está fragilizado porque está ficando careca, está ficando calvo, está fragilizado porque não está bem com o corpo, não está bem com a imagem. E aí começa a ter problema no trabalho, começa a ter problema em casa. E isso vai virando uma bola de neve. Como é que esse cara vai ter performance sexual se a cabeça dele está toda zoada? Então, eu chamei aqui a atenção de vocês com esse tema do careca brocha mais, é justamente para a gente discutir que isso tem um viés de saúde mental. E se além disso, o calvo, né, o careca, não está bem, não está feliz, não está satisfeito com a sua condição, aí com certeza isso vai prejudicar nessa saúde sexual dele. E, lógico, que ele tem que ter uma alternativa.
A gente precisa, não é forçar nada. Cada um faz o que sente bem e o que quer fazer. Mas quanto mais alternativa, acesso para saúde mental, corporal, capilar, quanto mais abertura a gente consiga dar para todos, melhor, até a performance sexual. É isso aí. Show de bola. Show. Show. Pô, ainda me colocou no lance dos cabeludos, bicho. Eu já tinha dito que eu trato, pô. Eu já tinha dito que eu tô segurando, pô. Hernani. É Dr. Shelley? Stanley. Manda abraço, Hernani. E aí? Então, Concorda ou não? Então. Tá tendo problema? Em partes. Calma lá, calma. It's Slay Queen! Vamos lá. Ei, eu tô perguntando ao Hernani, peraí, deixa ele explicar. Não liga pra essa turma aqui não, que é a turma do fundão. Não liga pra turma do fundão. Eu vou debater duas partes aqui, tá? Tô brincando, viu, querido? Tô brincando. Tranquilo. Tá? Primeiro pra quebrar o gelo. Primeiro os 30 calvos aqui, no caso, né? Que a gente tá falando que a gente já passou daquela fase da parte psicológica, Legal. Ficar mal, Legal. Estresse. Então a gente já passou por isso. Agora naquela parte que você falou de 42 milhões dos brasileiros, eu sou obrigado a concordar, porque assim, eu passei por isso e com certeza os 30 que passaram. Então assim, acho que é muito legal se trabalha aqui pra gente encontrar um meio, até pra população que não tem como. Maravilha. Continua. Cara, é o primeiro argumento decente que eu ouvi durante tudo isso aqui. Show. Que assim, desde o tratamento, finasterida, minoxidil, o dudasterida, que é o medicamento novo hoje, acabam sendo caros, mesmo porque não tem como faz parte de estética, até você pode falar melhor do que eu, que você é médico, é caro. O implante hoje numa clínica boa é mais ou menos o quê? Uns 20 mil reais. Então é complicado. Então eu queria que você falasse um pouco que poderia ajudar essa parte da população, que é realmente o tema que você vem aqui para debater. E é super importante. Eu não sei quanto é na Stanley, eu acho que na Stanley deve ser um pouco mais barato, porque Stanley é franquia, até onde eu sei, né? Rede, sei lá, mas eles fazem em volume. Mas esse último que eu fiz, que foi sem raspagem, custa 55 mil reais. Eu não paguei por isso, obviamente, porque eu sou um influenciador e hoje um dos frutos do meu trabalho é eu poder divulgar em troca de divulgar o serviço de um especialista, mas custa em torno de 55 mil reais fazer sem a raspagem, zero raspagem, minha cabeça... Gente, faz 10 dias que eu fiz transplante capilar. Não foi raspado nem do lado, nem atrás, nem em cima. Então, todo o meu cabelo que tirou daqui, tirou comprido e colocou comprido. Ó. Não sei se vai focar. Não vai focar porque eu tô muito perto, mas o meu cabelo tem 10 dias que eu fiz transplante. Então é bem avançado e é foda o trabalho do cara. Essa chamada de atenção que você tá dando, porque assim, isso deveria sim ser pensado como saúde pública e dessa forma tá no Sistema Único de Saúde, seria uma ótima, tá? E a gente tem conversado bastante com a turma em Brasília sobre isso. Seria legal também que os planos de saúde, que os seguros de saúde fizessem algo por isso também. E aqui a gente está falando de política pública. Olha como a ideia de nós fazermos esse debate aqui, olha como isso é bacana, como isso é positivo. Porque quando no Brasil se falou que terapia capilar, transplante capilar e etc., tricologia, a saúde do couro cabeludo do cabelo deveria ser... Deixa eu só fazer um adendo para vocês aqui. Tricologia, gente, não é uma área médica. Tricologia é uma área de estudo dentro da dermatologia. Então, os dermatologistas têm uma área de estudo que é a tricologia. Mas o termo tricologia não é médico tricologista. Isso não é aceito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Pela Sociedade Médica no Brasil. Olhada do ponto de vista estético, porque nós sabemos que é saúde mental. Nós sabemos que a saúde capilar é saúde mental de todos nós, todos os que estamos aqui. E esses 42 milhões de brasileiros que a gente está falando, que estão assistindo a gente. Então, como seria interessante que a gente conseguisse levantar essa bandeira, né, que no SUS houvesse esse tipo de atenção para transplante capilar, que os planos de saúde, que os seguros de saúde tivessem isso. E eu faço um convite a todos vocês. Vamos começar um movimento desse? Vamos começar a falar sobre isso para quem quiser, quem estiver bem, ótimo. E quem não, se une. Vamos lá, vamos comigo nessa. Eu levanto essa bandeira e vamos lutar para que o SUS tenha...
Eu amo que esse cara que tá aqui atrás, ele tá fazendo umas reações, tipo assim, ó. A discussão inteira. Tipo, nossa, não concordo. Tratamento, terapia, transplante capilar, que os seguros e os planos de saúde tenham também. Porque, no final das contas, ninguém está olhando para essa parte da saúde masculina, principalmente. Né? Porque o percentual de mulheres é menor. Mas a gente precisa, sim, desse olhar do público, do governo, dos governos. A gente precisa desse olhar tanto a nível nacional, estadual, municipal. Então, muito legal essa pergunta e essa posição. E, mais uma vez, eu ratifico aqui, viu, gente? Se vocês toparem que a gente comece um movimento nesse sentido, pode ter certeza que eu vou apoiar, porque vai melhorar a vida de mais de 40 milhões de brasileiros. Sim, parabéns. sim. Uma salva de palmas para você. Obrigado. Eu só posso só concluir só? Por a gente ter passado por isso, agora mesmo, nesse momento, quantas pessoas estão na cama, não estão trabalhando, Lógico. tristes. É isso que a gente então... tem. Quando a gente quebra um pouco o gelo, diz assim, pô, eu tô de boa, sai fora, eu tô bem assim. A gente tem que pensar com essa visão populacional. E outra, essa visão social, pouco se fala, porque aí não é estética, aí é saúde mental, aí realmente é saúde e bem-estar. É muito bacana que vocês tenham esse nível de consciência, legal, obrigado. Show de bola, viu? O quinto e último tema é, todo calvo tem um trauma, ele só aprendeu a esconder. Concordo. Tudo bom? Como é que tá? Vinícius. Prazer. Show de bola. Prazer, Vinícius. E aí? Trauma? Eu tenho trauma quando eu tinha cabelo. Eu trauma quando eu tinha cabelo. Que engraçadinho. Nossa. Fala mais. Desde pequeno, eu tenho alguns problemas sociais, assim, de vergonha mesmo. Uhum. Então eu escondia atrás do boné, desde pequeno mesmo, desde criança. Tinha cabelo aqui, meu cabelo, vem aqui. Mas também é que nem eu com meu cabelo de beisola, às vezes é o nosso corte de cabelo. Eu me escondia, não sei. Isso eu nunca soube explicar o porquê. Meu nome é Vinícius, tenho 29 anos, sou músico e vim aqui pra defender que o careca tem seu charme. O dia que eu resolvi raspar a cabeça, eu comecei realmente a olhar pra outras coisas do meu corpo. Outras coisas que me faziam mal também, comecei a entrar, fui pra academia, fui treinar, não pra ficar, virar um Ramondino, mas pra melhorar mesmo a estética. Fui olhando pra outras coisas, fui olhando pro meu estilo, deixei a barba crescer, fui olhando pra essas coisas. O meu trauma, hoje em dia, se eu precisar sair sem boné, eu saio sem boné numa boa, pô. Não tenho trauma de sair, não tenho trauma de aparecer na câmera hoje sem boné. Coisas que talvez, se eu tivesse cabelo, eu não viria aqui hoje. Entendeu? Se eu tivesse aqui, eu tivesse que tirar o boné em algum momento, eu não ia tirar. Ou ia me deixar em pânico isso. Como eu já fui em casamento de boné, quando eu tinha cabelo. E hoje em dia eu não me sinto isso. Me sinto como se eu tivesse saído da prisão. E aí... Trauma de cabelo, então, mesmo, né? Também tem que tratar o psicológico, querido. Eu me sinto livre disso. Eu não tenho essa... às vezes chovia. Eu saía pra trabalhar, chovia, o cabelo... E acabava toda a chapinha, menino. O cabelo inchava tudo. Eu olhava, eu ficava em pânico. Aquilo me deixava alucinado, que eu não sabia como eu tava. Hoje em dia, se eu acordar, eu sei como eu tô. Entendo. Eu acordo, eu sei como eu tô, pô. Entendo. Tô bem, pô. Entendo. Olha só, tem uma parte positiva nessa história, que aí você começou a prestar atenção em outros detalhes. Eu vou começar a fazer tatuagem, eu vou começar a cuidar mais do corpo, eu vou começar a usar roupa diferente, uma regata, vou deixar a barba crescer, vou começar a fazer outras coisas, porque do cabelo eu já não me preocupo mais, que era algo que me limitava. Quando a gente olha para cabelo e cultura, e aí falando de antropologia, vamos falar aí desde o Egito Antigo, entendeu? As mitologias, a Bíblia, né? A história medieval, hoje tempos modernos, o cabelo sempre teve uma relação cultural muito forte. Por exemplo, a turma, quando comete algum crime, né, normalmente o sistema faz o quê? Raspa a cabeça. Antes tinha os skinheads, antes tinha os punks lá com aquele cabeleira mostrando a revolta, a anarquia. Monjas, né, as mulheres do Tibete, né, arrancam o seu cabelo a tufo, né, para demonstrar que está se desprovindo da estética e da vaidade, que está abrindo mão de tudo isso que é mundano. Então, a relação com o cabelo, ela sempre foi muito ligada à natureza humana. Né? É uma forma sempre de comunicar, né? De estar dentro do padrão, de estar fora. Quando alguém
como é o teu caso. É um padrão. Né? Isso Que vai diz, ser feito padrão, exato, né? que diz assim, Stanley, no meu caso é o contrário, pô. Eu com o cabelo tava ruim, eu tô feliz e agora. Lógico que eu tenho que aceitar isso aí. Beleza, é o teu ponto de vista pessoal. Agora, tem algum trauma aí, então, relacionado com o cabelo, com ter o cabelo, que a gente precisa estudar, que a gente precisa tratar, e aí era o que a gente estava falando de terapia. Porque tem um detalhe, né? E eu faço terapia há 20 anos. Tem um detalhe muito importante. Fazer terapia, gente, é apostar na saúde mental. Não quer dizer ter problema. Não quer dizer tá doido, tá maluco, tá louco. Não. A gente precisa trazer todo mundo para essa conversa. E por isso que levantar a bola de trauma é tão legal para que vocês participem. Show de bola. Obrigado, doutor. Legal. Resumindo, o doutor falou assim, você é lelé, você tem que se tratar. Olá. Olá, tudo bem? Nome? Prazer, eu sou o Renato. Renato. Eu concordo quando você falou sobre a questão do trauma e eu acho que a gente precisa também olhar para que cenário a gente está falando. Você falou sobre dados, né? Tem uma pesquisa recente do Valor Econômico que diz que a projeção do crescimento do mercado de transplante capilar até 2032 é um crescimento de 21%. Meu nome é Renato Morelli, eu tenho 32 anos, eu sou publicitário e criador de conteúdo e eu tô aqui porque eu sou um calvo convicto. Então o trauma atende a quem? A um mercado que cria uma pressão estética. Então, será que o trauma é de fato o calvo que criou ou a pressão estética que nos quer colocar dentro de uma caixa? Vou trazer só um outro dado. Senão meu TDAH ataca, eu não consigo falar dos Não, dois são dados. só dois dados. Uma outra pesquisa da GQ mostrou que 97% dos homens no Brasil não se acham feios. Ó! O dado que eu acabei de citar lá no começo. E será que todos eles são com cabelo? Obviamente que não. Então, quando a gente fala sobre trauma e construção, de que Mas daí é a autoestima do homem hétero, né, amigo? Aos 3% devia ser gay. cenário a gente tá falando? Tá legal. Primeiro, que bacana. Não considerem muitas coisas que eu tô falando como se fosse coisa séria, tá, gente? Né? Trazer dados aqui pra gente discutir. E olha como é interessante, né? E toda vez que nós vamos lá fazer algum curso, né? E vai lá fazer mestrado, doutorado, a gente analisa muitos dados para entender, porque às vezes tem interesse, né, de algum lugar que está defendendo alguém. Sim. E outra, o mercado do transplante capilar, da terapia capilar, para que vocês tenham uma ideia, que já é um mercado multibilionário, né, vai crescer ainda mais do que esse dado que colocou agora na mesa. E a que preço? A que tá? custo? Aí Quem vamos paga lá, a conta? calma Essa é a lá, pergunta. vamos lá. Quando a gente olha para pressão, para padrão, tá bom. Vamos dar uma olhada, então, para a história da humanidade e vamos ver quando começa essa conversa de cabelo. Vamos entender que sempre houve essa discussão que a gente está tendo aqui. Né? Hoje, 2025, a gente debatendo sobre cabelo. Mas no Vale dos Reis, no Egito Antigo, já existia tratamento para cabelo. O cabelo tinha que estar bonito. A mesma coisa foi acontecendo ao longo dos anos. Toda a corte, né, na idade... toda a corte europeia, por exemplo, sempre teve o uso dos adendos, ali, dos acessórios, das perucas. E a gente não falava sobre pressão de transplante capilar ou de terapia capilar. Posso trazer um ponto? O cabelo sempre foi um ponto de ancoragem da beleza, da estética. E quem dita o padrão de beleza? E o que é belo? Quem disse o que é belo? Ser belo é ter cabelo? Porque a gente tem um outro ponto. Quem paga o preço para conseguir pertencer e ser cabeludo? Legal. Se a gente tem um Brasil Legal. que 60% da população vive com até um salário mínimo. Quem Beleza. paga a conta para ser cabeludo, quem consegue pagar? Legal. Olha só, duas coisas que a gente tem que separar aqui. Uma. É que assim, também, se a gente tirar toda a militância, o que sobra nessa discussão também, né? O que é padrão, o que é desvio padrão, o que é normal, né? E o que é fora do normal, o que é quem normal. tem acesso ao que é dito Exato. como padrão. Não, exato, vamos lá. Esse padrão... E quando eu digo a militância, gente, é uma militância que, tipo assim, tá... eu entendo, eu trouxe esse ponto que as pessoas não é por preguiça, é por falta de acesso e tudo mais, falta de acesso tanto de dinheiro quanto de informação. Mas se a gente parar pra olhar... não é o Dr. Stanley que tá causando tudo isso. A gente está falando de padrões estéticos e pressões estéticas que vêm desde que existem os códigos da humanidade. O pessoal antigamente usava as perucas por símbolo de status. As mulheres na antiguidade já usavam perucas, apliques de mega hair feito com crina de cavalo para mostrar símbolo de status, porque tinha-se dinheiro para ter essas peças. Não é de hoje. Não é apenas do homem. O mercado da mulher também do mega hair. Padrão que a gente fala que é muito pressionado pela indústria, pelos cosméticos, pelo farmacêutico. Isso não é bem assim, não.
Porque olha só, a gente acabou de discutir aqui que o bacana seria se nós tivéssemos tudo isso na saúde pública. Se nós tivéssemos tudo isso através de convênios, de planos de saúde. Mas se eu tenho um saúde. mercado bilionário em crescimento, a quem interessa eu ter isso na saúde pública, se eu tenho um mercado em ascensão? Mas aí é que tá. Quando nós falamos, e eu sou da turma... Mas daí parece que ele tá se contra-argumentando, né? Que levantou a bandeira de democratizar o que antes só quem tinha acesso eram ricos, famosos, políticos. E eu sou o cara, eu sou justamente esse cara que tá batalhando, por isso que tu tá falando aí, tá? Então nós estamos no mesmo time. Sim, não, e aí eu a acho ideia de dar acesso... Só um minutinho, só terminar. A ideia de dar acesso é justamente para que todos tenham. E aqueles que não podem ter, que exista ajuda do governo. Para isso estão os impostos, para isso tem investimento em saúde, porque é saúde também, não é só estética. A gente está falando de saúde mental. E volta pro padrão. Desde que o homem é homem, existe essa visão voltada para o cabelo como um ente da estética, do mito, do religioso, do mágico. Agora posso só trazer um ponto? Sim. A gente falou sobre mercado e estética e sobre a questão de referência, que a gente viu vários caras que vieram aqui falando que se sentem bem sendo carecas. Show. Então será que existe um trauma ou existe a falta de referência? Porque se eu tenho referência de homens que são carecas e são felizes, existe um trauma em ser careca ou eu não tenho essa referência? Porque o mercado quer que eu enxergue ser cabeludo é legal. Quando nós falamos em mecanismo de defesa, tá? Independente da referência, né? Dependendo de onde você está, você vai ter hábitos, né? X, Y, Z. E você começa a desenvolver mecanismos de defesa para inibir tudo aquilo que ou não está adaptado ou você não se sente bem pelo seu temperamento, pelo seu caráter, pela sua personalidade. Quando a gente começa a deixar algo tão pessoal, tão específico desse jeito, nós temos que respeitar a biografia do indivíduo. A gente está falando de dados de mercado e estatística. Exato. Não é tão pessoal assim, existe um olhar de realidade também. Quando nós olhamos para esse dado estatístico de população, nós estamos pegando o que a maioria dita. Não é o que nós queremos, é o que a maioria dita e o que a maioria percebe. Então são duas coisas. Tem ditado, que ter cabelo é legal e um mercado em ascensão. E tem um detalhe, tu vai concordar comigo. Concorda que a moda é cíclica? O que hoje está na moda vai passar e depois vai voltar? É exatamente o que a gente está falando aqui. Pode muito bem chegar agora, 2030, e a moda ser todo mundo de cabeça raspada, tendo calvície ou não. Por quê? Porque agora é a moda. Estamos num tempo moderno, inteligência artificial, agora o legal é não ter cabeleira. Isso aí tem a ver muito sobre esse entendimento, tem a ver muito sobre como você vivencia o padrão que você quer viver. E aí, se a gente chegar nesse cenário que ser careca é o hype, todos esses dados que a gente falou aqui caem por terra. E tudo que a gente construiu até aqui não faz sentido. Faz parte. A ciência sempre foi assim. O que hoje... Mas a humanidade é cíclica. E isso não é argumento. Hoje é, amanhã não é. Por exemplo, agora é saudável uma dieta rica em ovos. Comer ovo agora é saudável. Daqui a pouco não, o ovo é vilão. O açúcar não necessariamente. Mas os carboidratos complexos, agora sim, agora não, agora a proteína. Então você acha concordar comigo que se eu tenho um mercado que dita as regras, pode ser que no futuro, então, o trauma seja ter cabelo, porque o legal vai ser raspar a cabeça? Pode ser. Então quem criou o nosso trauma fomos nós mesmos ou foi o mercado que dita que ser bonito ter cabelo? O mercado, ele nada mais é do que espelho. Ele nada mais é do que espelho da população. Então, se o mercado está indo para um lado e para outro, lembra, ele sempre vai se adaptar, ele sempre vai se acomodar, ele sempre vai encaixar no que é melhor, no que é mais natural, no que faz menos dano, no que incomoda menos. Ele vai levar para o teu lugar comum. Então, olha só. Então, o trauma não somos 30 calvos traumatizados. O que foi importante. Na verdade, você está me dizendo. Quem criou o trauma foi a Maria Antonieta, que usava peruca cor-de-rosa. Ainda que o trauma, então, na verdade, foi um produto que nos foi vendido. Porque a cura do nosso trauma é ter o cabelo. Não. E que pode ser que no futuro essa regra do mercado agora não. mudar, isso não existe mais. Agora tu enviesou no final da fala. Tô trazendo o que a gente tá construindo aqui. Não. No final da fala tu enviesou. Não, escuta só. Por que no final da fala tu enviesou? Porque assim, se você e vocês estão satisfeitos com essa situação, vocês não possuem a dor que a gente precisa modificar, tratar ou ajudar, ou Até acolher. porque pode ser que ter cabeça raspada é legal. Total. E quem criou o trauma não fomos nós, foi o mercado. É só isso que eu queria chegar. Exato. Agora veja bem, agora olha só. A gente não pode, e eu falava agora há pouco sobre isso, a gente não pode dar glamour a isso, tá? Dizendo que bora raspar todo mundo a cabeça, quem começar a perder fio porque tem alopecia. Mas se o mercado dizer que é legal, aí pode. Detalhe. Ele não vai pela maioria, porque essa não é a maioria. Mas se ele disser que é legal e isso for o hype, aí pode. Aí É tá moda. tudo bem. É moda. Então quem criou nosso trauma não fomos nós. É só esse ponto que eu queria chegar. Veja bem,
E eu vou te perguntar de novo. Você tem esse trauma? Eu já não lidei bem no começo. Tá bom, vamos dizer que não. Vamos fazer assim, mas vamos por ter simplificar. referências e encontrar homens que são felizes sendo casos, eu entendi que isso não era um problema pra mim. E hoje não é mais. Agora vamos lá. Democraticamente, tu aceita que existe um número avassalador que possuem essa dor e precisam de ajuda? E aí o problema do Brasil, a dor dele Não é do tá Brasil, em ter o é cabelo. mundial. Não é do Brasil. Então isso é o que mundial. vai resolver os problemas que a gente falou sobre felicidade, sobre pertencimento, sobre até a questão da saúde Não, sexual mas aí- do homem é o cabelo. Não, mas aí tu tá reduzindo Não, só a pra gente conversa. construir aqui. Não. Mas é que aí tu tá reduzindo a conversa e tá futilizando tudo que a gente falou até agora. Não é isso. Veja, de novo, a maioria da população cria uma tendência. Se você tá bem adaptado do jeito que você é, seja feliz. Agora, se tem gente sofrendo com isso, vamos dar um jeito de ajudar. Perfeito. E não O tô ponto- falando de capital e não tô falando de mercado. Mas o ponto que a gente chega é, o trauma atende ao mercado e está dizendo que esse incômodo foi criado e atende ao bem de consumo. Esse é o ponto que a gente chegou. Então não Sim. somos traumatizados. Não, Esse mas é o isso ponto. é conceitual. Era isso, só pra dar espaço pra alguém falar. Mas isso é conceitual, isso aí tá certo. O conceito a gente não muda. Então não somos pode. traumatizados. Não muda o fato de ter o trauma por ser um bem de consumo no fim das contas. É que, tipo assim, tá tentando teorizar o negócio e levar pra outro lugar, mas uma coisa não muda. Não muda pela dissecação do assunto, não muda. Mas tu entendeu que isso é conceitual e o conceito é conceito? Não muda. Vamos lá. Eu queria puxar o gancho, né, do aspecto Legal, psicológico legal. novamente, né, que a gente traz em relação ao trauma. Né? E o trauma realmente, que nem ele estava trazendo, ele é vivenciado a partir de uma norma. Aquilo que não é simplesmente... É uma Exato, condição é onde a exatamente o que a gente tá pessoa está na condição em que ela se encontra. E que não é escrito em pedra, né? Que ele pode modular, ele pode modificar. Sim, é uma interação entre os dois. Agora, o que eu quero trazer aqui, que eu acho que é importante, que não foi levado para esse ponto. Você oferece, né, a possibilidade dessas pessoas que nós todos já tivemos nesse lugar de vulnerabilidade, justamente por conta de ter que lidar com a sociedade da maneira como ela institui o que é normal ou as coisas como são, a gente já teve nesse lugar de vulnerabilidade emocional, psicológica. E eu acredito que, assim, não dá pra gente dizer assim, a solução... Novamente, você vai falar, não é solução, mas várias vezes aqui você disse que a parte da solução é essa, que é você instituiu até que a gente poderia colocar isso no serviço público. Né? Como transplante capilar no serviço público. Eu não estou dizendo que não deve existir. Assim como eu não acho que não deve existir bariátrica, por exemplo, para quem tem problema com questão gordura. Eu estou questionando, na realidade, justamente a mentalidade da pessoa, a percepção psicológica da pessoa em relação a si nesse mundo. Certo. E eu acho que o primeiro passo não é necessariamente ela fazer esses procedimentos extremamente invasivos, né, extremamente complexos, e que podem ter muitos efeitos colaterais. O que eu estou argumentando aqui, que eu acho que é extremamente importante a gente colocar na pauta, justamente para as pessoas que estão assistindo, é que a terapia, a psicoterapia, né, o trabalho psicológico voltado a profissionais da área de saúde mental, eu acho que esse é o caminho. Porque a partir daí, a pessoa pode se desenvolver e entender que ela pode aceitar ela mesma nesse cenário, que é algo que eu senti falta quando eu estava passando por isso, que eu fiz coisas que eu me arrependo hoje, que eu acho que eu não deveria ter feito. E eu acho que, assim, as pessoas iriam se encontrar mais nesse cenário. E talvez, eu não estou dizendo que não tem, talvez ela passe pelo processo de psicoterapia e ela entende que, não, realmente... a solução para mim é fazer tal procedimento ou tal procedimento, e tudo bem. Concordo mas a questão contigo. Olha só. psicológica que você trouxe aqui várias vezes em relação ao trauma, Concordo contigo. é a psicoterapia. Olha só, concordo totalmente contigo. E olha que coisa interessante. Como no final a gente rodou todas as conversas e todos os papos e chegou no mesmo lugar. No final das contas, o que nós estamos falando aqui é de curar dores. Com psicologia, com psicoterapia, com psiquiatria, curar uma dor que é muito mais mental do que física, que é muito mais conceitual do que concreta, é muito mais abstrata. Concordo completamente contigo que seria fundamental, seria interessantíssimo, se todos nós, se os 42 milhões de calvos e calvas que estão assistindo a gente procurassem apoio psicológico, tivessem, né, esse cuidado com a saúde mental e após isso fosse procurar um médico, uma atenção médica especializada para conduzir ou não a sua questão capilar. Mas um pouquinho mais profundo ainda, se a gente chama todo mundo para esse debate, para o que é norma, o que é moda, o que é saudável, o que é certo, o que nós não queremos é pressão, é a obrigação. Mas aqueles que estão sofrendo,
a gente precisa acolher, a gente precisa dar acesso, a gente precisa literalmente tratar, cuidar de todos aqueles que estão necessitando dessa ajuda. Sim, e o acolhimento parte da onde? Da onde que parte o acolhimento? Principalmente... De você oferecer transplante capilar. Principalmente não. Esse é o primeiro passo do acolhimento. O primeiro passo... Você nas suas clínicas, no primeiro oferece passo, acompanhamento psicológico? Sim. Tem psicólogos para acompanhar essa pessoa ao longo de todo o processo? Sim. Depois do processo? Sim. Antes do processo? Sim. Gente, nunca vi ter psicólogo dentro de clínica de transplante. Agora escuta só. Sim, isso faz parte da equipe multidisciplinar nossa. Agora escuta só. O primeiro passo é exatamente a pessoa pedir ajuda. A pessoa levantar a mão e pedir, né, que essa dor seja curada. E aí a gente entra com todas essas especialidades para ajudar. Eu concordo contigo. Agora veja, esse primeiro passo tem que ser dado por você, tem que ser dado por vocês, tem que ser dado por esses 42 milhões que precisam de ajuda e que estão sofrendo com isso. E quem não, tudo bem, que coisa boa. Mas assim, parabéns, que essa sua visão ela é boa, ela é positiva. Legal a oportunidade da gente discutir sobre algo tão importante quanto a saúde mental da população brasileira. Falar sobre saúde, beleza, bem-estar, qualidade de vida, o wellness, né? Esse conceito tão moderno, tão atual, que está tão na moda. E com certeza, quanto mais a gente trouxer dessa informação de qualidade, desse debate, dessa discussão boa, amigável, com um ambiente, com um clima, com uma temperatura legal, quanto mais nós fizermos isso, toda a população brasileira ganha. Então todos vocês estão de parabéns, todos vocês podem contar conosco sempre que vocês precisarem. E para finalizar, eu quero trazer um presente aqui para vocês. Tá? Para finalizar, eu gostaria, já que vocês falaram tanto sobre esse assunto, que eu não vim aqui para isso, tá, gente? De forma alguma, a ideia era a gente debater, discutir, colocar esses assuntos polêmicos na mesa, cutucando realmente para sair coisas tão boas quanto as que vocês falaram. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem está aqui e gostaria, né, gratuitamente de ganhar um transplante capilar? Levanta a mão aí. Quem gostaria? Quem mais? Então, olha só. Olha só. Levantem rapidinho. Levantem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais alguém? É dado, tá, gente? Aqui não tem pegadinha. E não 6? E não tem pegadinha. 7. Pronto. Aproveita, porque não tem pegadinha e é de verdade, é de coração. O que eu quero deixar claro aqui para vocês é que jamais será sobre comercializar com a autoestima, com a segurança, jamais será sobre comercializar os nossos sentimentos, as nossas dores. O legal é acolher, é estender a mão, é estar junto, é tentar fazer o bem de qualquer jeito. Tem que fazer o bem, tem que ajudar. Quanto mais acesso nós dermos, melhor nós vamos fazer para o nosso país, para a nossa família, para o nosso bairro, para a nossa cidade. E para fazer isso tem que estar bem. Para fazer isso tem que estar legal, tem que estar feliz, tem que estar contente, tem que estar saudável para produzir, para ter cada vez mais resultado. Se quiser levantar, pode levantar, viu? Tem problema não. A gente aceita. Então, olha só. Ué, mas não tava tão bem. O que eu quero dizer aqui para vocês, podem sentar. O que eu quero dizer para vocês, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Escutem bem. Qualquer um dos 30 que estão aqui comigo, qualquer um de vocês que quiserem a minha ajuda, e aqui eu não estou falando por empresa, eu não estou falando de negócio, eu não estou falando nada disso. Qualquer um dos 30 de vocês que quiserem a minha ajuda com relação a transplante capilar, terapia capilar, as coisas que eu posso ajudar, que basta eu ter a boa vontade de fazer e eu consigo fazer, saibam que vocês já têm esse presente que eu estou trazendo aqui para vocês. Se os 30 disserem que aceitam o presente, pois os 30 terão esse presente dado por mim, pessoa física. Porque o que eu quero, no final das contas, é ajudar, é transformar vidas. Desde o início a gente estava falando sobre liberdade. Cada um faz o que quer, busca o que precisa para se sentir feliz. E se todos nós fizermos isso com um pouquinho que a gente pode agregar na vida do outro, eu tenho certeza que nós vamos ter uma sociedade muito melhor, nós vamos ter uma vida muito melhor, tá? Então, mais uma vez, parabéns, uma salva de palmas para vocês. Pelo jeito vai dar o transplante pra galera.
vai gastar aí uma grana, mas assim, já é dentro da clínica, né? Pra ele sai muito mais barato porque ele já tem a clínica, já tem toda a galera pra fazer e tal. Mas é isso, galera. A calvície, ela é uma doença e existe o tratamento da calvície, né? Que vai muito vai além do cabelo. Existem outras coisas que o corpo ele tem de implicações. E se você não tá satisfeito, vai atrás. Eu tenho 2 transplantes. Eu acho que a gente tem que buscar resolver nossos problemas, nossos traumas, e é isso. Mas que ele foi aí pra fazer uma divulgação da Stanley's Hair. Ele foi, né? Senão não tinha aquele negócio aqui em cima o tempo inteiro apitando. Mas é isso, gente. O vídeo já ficou com quase 2 horas. Espero que vocês gostem. Um beijo, tchau.